Deus na sua vida. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/maisfm102.9. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. É sempre bom ser tratado onde quer que estejamos, mas ter privilégios em detrimento do outro é justo? Na igreja podemos aceitar tratamento preferencial? Então vamos levar este assunto para o debate aqui na Mais. É correto a igreja ter área VIP para membros? Nesta quinta às 10 da manhã, Debate Mais, sempre tratando os mais importantes temas. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Todos os domingos, às 5h45 da tarde, temos um encontro marcado em nossa casa, a Adebras. No culto da família, venha viver momentos de adoração, comunhão, louvor e palavra. Receba direcionamento do céu através da vida do Bispo Samuel Ferreira. Avenida Celso Garcia, 560. Direção geral, Bispo Samuel Ferreira. Bênçãos do dia, com o deputado federal Cezinha de Madureira. Existe um momento na vida em que temos que olhar para dentro de nós e reconhecer quais áreas precisam ser reconstruídas. A palavra de Deus diz que Neemias soube que tinha que reconstruir a cidade e ele soube agir na hora de reconstruir a cidade. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus te permite recomeçar e te dar a oportunidade de rever a sua vida, avaliar seus erros e fazer coisas de forma diferente. Talvez as mesmas coisas, mas de forma diferente. Pois a situação atual pode ser fruto de atitudes erradas ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória. Talvez você esteja passando por um tempo marcado por crise. Os muros foram destruídos, a cidade foi destruída, a sua vida foi destruída. Mas Deus está te dando a oportunidade hoje de recomeçar. Um abraço, Deus te abençoe. Deputado federal Cezinha de Madureira, um homem de fé. Faça parte do Exército de Oração. Junte-se a nós nessa missão de fé e intercessão. É muito simples. Primeiro, acesse nosso site maisfm1029.com.br. Depois, clique no ícone Aliste-se no Exército de Oração. Aí, finalmente, preencha seu cadastro e comece a orar conosco. Faça parte desse exército de oração. Você pode ouvir a sua Rádio Mais FM em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Basta entrar na loja de aplicativos do seu celular, baixar e sair ouvindo o melhor conteúdo. Mais FM 102,9. Com você, em todo lugar. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Fique ligado na programação 102,9. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com o Bispo Samuel Ferreira. É isso aí, gente. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Estamos chegando para mais um debate aqui na Mais FM, na 102.9. Olha, eu, pastor Calixto, vou com você até o meio-dia, mas lembrando sempre você, esse programa é um programa dirigido e também apresentado pelo querido Bispo Samuel Ferreira, que por motivos das suas funções e do seu trabalho pastoral, hoje ele não pôde estar aqui, então eu, pastor Calixto, vou tocar com você. Olha, antes de qualquer coisa, é importante demais que você acompanhe a Rádio Mais FM nas redes sociais, e eu vou começar dizendo para você pela a questão do YouTube, olha, @maisfm 102.9, ó, gente, segue a gente, clica no sininho lá, você já vai ficar informado de tudo que acontece aqui na Mais FM, até porque tudo aqui é pensando em você, porque a Rádio Mais é mais você. Depois disso, dá um likezinho, um joinha assim pra nós, com isso você vai fazer com que essa rádio alcance mais pessoas. Não muito diferente, você vai lá agora no canal do Instagram,
@maisfm102.9 é o mesmo endereço para facilitar a sua vida. Segue a gente, manda suas mensagens, compartilha, é muito legal. E para você participar diretamente hoje aqui, não é? Do debate, você vai poder ligar no 11 9 50 50 50 90. Vou repetir para você em todo o Brasil. 11 9 50 50 50 90. Beleza? E olha, vamos lá a nossa enquete do programa de hoje. É correto a igreja ter área VIP para membros? Vou fazer a pergunta de novo. É correto a igreja ter área VIP para membros? 23% está dizendo que sim, 77% dizendo que não. Olha, volta para mim, olha, estamos recebendo aqui hoje com grande alegria aos irmãos que vão debater sobre isso. E eu vou começar falando aqui do pastor Felipe Saran, é isso mesmo? Isso. É árabe? É italiano. É italiano, nossa, rapaz, mas sou árabe, não sobre? Mas bonito o nome. Pastor Felipe Saran é bacharel em teologia, escritor e pastor sênior da Igreja da Lagoinha de Itaquaquecetuba, assim, e é escritor do livro Deus Não Brinca com os Sonhos, é isso mesmo? Querido pastor Felipe, seja bem-vindo. É um prazer estar mais uma vez aqui com o senhor, com os pastores aqui na mesa. E eu creio que esse programa aqui vai pegar fogo. Vai? Olha só, já veio todo mundo de preto hoje, porque a coisa hoje aqui vai ser nebulosa. Estamos recebendo aqui também o querido pastor Adriano Nunes. Ele é pastor dirigente da Igreja Genuína, no Tucuruvi, estudante de teologia pela Faculdade Teológica Bethesda. E é fundador do projeto Escola Mecânica da Alma. Um projeto que tem o objetivo de reconectar filhos aos pais através da pregação. Querido pastor, seja bem-vindo. Graça e paz, pastor Calixto, aos pastores aqui na mesa. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo contribuir com o reino. Ao lado do pastor Felipe aqui, um prazer conhecê-lo, meu irmão. E aos pastores também, na mesa do lado oposto. Creio que o debate vai ser edificante. E vamos dialogar aí sobre esse assunto que tem criado tanta polêmica nos dias de hoje. Olha só. Também estamos recebendo aqui com grande alegria o querido, já conhecido desta casa, querido pastor Joaquim de Andrade, que é diretor executivo do CREA, o Centro Religioso de Estudos e Formações Apologética, graduado na História e bacharel em Teologia, é pastor da Igreja Batista Ágape, da Igreja Batista Ágape, e também é escritor e professor de Teologia, religiões comparadas, filosofia e religião em diversos de filosofia e de religião em diversos seminários teológicos. Querido pastor Joaquim de Andrade, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Calixto, paz do Senhor, pastor Felipe, paz do Senhor, pastor Adriano, pastor Alexandre. Amém. Paz do Senhor, você aí da Mais FM, que está sintonizado nesta emissora, neste debate tão interessante que nós vamos ter aqui hoje. É isso aí, participando aqui também hoje conosco o querido pastor Alexandre Farias, é pastor da comunidade Tempo de Viver em São Bernardo do Campo, teólogo, apologista cristão, advogado, palestrante, foi consultor teológico do Instituto Cristão de Pesquisa, o ICP, e tem o trabalho ativo nas redes sociais defendendo a fé cristã. Querido pastor, a paz do Senhor. Pastor, meu querido Calixto, pastor Joaquim, pastor Adriano e também Felipe, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo mais um assunto que vai estar elucidando essas questões das áreas VIPs. É isso aí, gente. Olha, dizendo a você que nesse primeiro momento eu vou dar 2 minutos a cada debatedor e para expor as suas considerações iniciais, não é? Depois, cada um deles vai ir aí num tempo aproximado de 3 minutos que eu vou controlando a cada um expor a sua ideia. E no segundo bloco eles vão poder entre si aí, a briga vai ser feia. Eu tô pra ver mesmo. Aleluia, nada. Aqui somos todos crentes em Jesus e vai ser uma bênção de Deus. Aleluia. Olha, e aí, vamos ao tema de hoje? Vou fazer a pergunta novamente. O tema é correto a igreja ter área VIP para membros? Vou começar aqui.
com o decano da casa. Então, o sorteio que eu mesmo resolvi fazer e fiz agora, e quem escolhe é eu, o querido pastor Joaquim de Andrade. Querido pastor, os 2 minutos para suas considerações iniciais. Muito bem, eu vou já começar dizendo que não é correto. E aí a gente tem que analisar algumas coisas. Por exemplo, a sigla VIP, né? Que é Very Important Person. Pessoa muito importante. A gente sabe que em algumas igrejas até as pessoas estabelecem, olha, o queridinho de Jesus. Será que tem isso, queridinho de Jesus? Bom, a gente precisa trabalhar melhor essa questão do VIP aí. Porque dentro da questão do que significa, o adjetivo de VIP é uma pessoa que possui influência, prestígio social, é claro, poder, que pertence a uma classe economicamente privilegiada, alguém famoso, alguém importante, alguém ilustre. Então seria essa pessoa importante, com prestígio, com poder, que ocupa aí a primeira classe. Eu estava uma vez no avião sentado com José Wilker, estava do meu lado no avião, Natan. De repente o comissário veio, quem é Francisco Joaquim de Andrade? Eu disse, sou eu. E ele me levou para a área VIP, para a primeira classe. O José Wilker estava indo para o Nordeste fazer um filme lá, ficou lá, na área comum. Eu fui para a área VIP. Olha só. Meu Deus, hein? Foi muito Nem Salomão, em toda a sua Foi a primeira vez que eu viajei na primeira classe. Eu fui escolhido aleatoriamente, eu não sei explicar isso. Então, era isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor acredita, porque o senhor ainda está dentro do seu tempo, pastor Joaquim, o senhor acredita que foi algo aleatório? Foi ou aleatório, o senhor foi escolhido por algumas questões que o senhor não tinha conhecimento, mas no caso a empresa aérea tinha? Bom, a verdade é essa. Eu não fui porque era uma pessoa especial. O especial ali era o José Wilker, que estava do meu lado, um ator, né? Enfim, mas na realidade são pessoas que estão aí ocupando essa área especial, são pessoas especiais. E aí eu te pergunto, porque dentro dessa questão, né? Porque VIP é famoso, proeminente, importante, notável, popular, renomado, admirável, afamado, célebre, conhecido. Tudo isso é uma definição do que seria uma pessoa VIP. Então a igreja, eu já antecipo dizendo que ela não deveria ter uma sessão VIP, porque quando ela faz isso, ela está abraçando aí o quê? Ela está fazendo acepção de pessoas. Então abraçando a imparcialidade de Deus. Então em um mundo frequentemente que a gente vê aí uma valorização de status, de riqueza, a igreja tem que ser um exemplo de imparcialidade e também um exemplo de inclusão no bom sentido. Obrigado, querido pastor Joaquim. Olha, eu acho que essa pergunta deve nortear aqui o debate da questão seguinte. Pastor Joaquim, olha que benção, foi para a área VIP num voo, quando ele, segundo o seu julgamento, o VIP seria aquele ator famoso. Mas segundo o julgamento da empresa aérea, quem é VIP para ela? É alguém que é famoso diante da sociedade ou alguém que corresponde aos requisitos que ela determina para que essa pessoa seja VIP? Dizendo bem que eu viajo muito, a empresa muitas vezes te leva para lá e você é VIP, não é pela sua posição social, mas é por algumas características que você corresponde àquela empresa. Se você voa muito com ela, se você tem alguma coisa de fidelidade com ela, ou se ela está interessada em te fidelizar a ela. Ela percebe que você é alguém que viaja demais, então ela tem o interesse de fidelizar você a ela. Então, quando ela tem a oportunidade, ela te trata de modo diferente. E aí? Como é que você julga? Você acha que é aleatório? E hoje a igreja, como é que julga alguém ser VIP no meio dela? Pode ser alguém como o pastor Joaquim, que era uma simples pessoa, aleatoriamente naquele dia foi colocado em um lugar de exceção? Ou será que você, só porque alguém é famoso, você acha, ou porque chegou um jogador de futebol e você acha que aí ele é o cara VIP? Sei não. Querido pastor Felipe Saran, para as suas considerações iniciais. Como o pastor ele disse, foi até um privilégio, né? Você ir para uma área mais nobre e foi aleatório.
E na igreja, muitas vezes, as pessoas que a gente acabou até de falar sobre pessoas importantes, as pessoas que mais se dão ali na igreja. Então, é bom, um exemplo, a gente que é pastor, a gente que está servindo na igreja, é bom separar um lugar, porque a gente está o culto inteiro em pé, a gente está o culto inteiro ali se dedicando, e a gente não tem aquele momento da gente separar nosso lugar para na hora da palavra. Então, eu acho muito importante. É que essa palavra VIP é uma palavra para nossa sociedade muito pesada, né? Mas eu acho que é muito importante a igreja cuidar principalmente dessas pessoas que estão ali, ó. O culto inteiro chega cedo, pessoas que estão ali 2 horas antes em pé, correndo, trabalhando, se esforçando, pessoas que estão se dedicando, pessoas que estão vindo de viagens muito longas também. Não tem como ela chegar ali, muitas vezes tem gente que chega no hotel só para tomar um banho para ir para a igreja. Então é bom reservar esses lugares para pessoas que estão comprometidas com a obra de Deus. Isso é interessante, né? Não por causa que a pessoa tem dinheiro ou não, mas pessoas que estão ali se dedicando para que ela possa também, no momento da palavra, que o louvor acabar, as coisas organizar, ela possa sentar e ouvir, porque tem muitas pessoas que estão ali o dia inteiro se dedicando, o dia inteiro dando o seu tempo, pessoas viajando, pessoas se programou para aquilo, só que é bom sempre a gente reservar alguns lugares, não todos, né? Na igreja não existe quem é melhor, quem é pior. Mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que serve. Então, na igreja, a gente tem que tratar bem aquelas pessoas que mais se dedicam. Eu creio que deve reservar lugares para que, principalmente no momento da palavra, elas possam sentar também, por tanto que ela se dedicou e trabalhou na obra de Deus. Querido pastor Alexandre Farias, e aí? Bom, nesse caso, Felipe, eu acho que é mais do que uma obrigação de um pastor, ele separar esse espaço de quem está trabalhando. Isso. Porque o cara tá lá... Mas isso se define como área VIP? Exato. A questão de separar, por exemplo, de um pastor que está trabalhando, ou um voluntário que está na porta, seja lá o que for, está lá 5 horas, 4 horas, chega um pouco antes, isso é obrigação do pastor. Um cantor que vem, alguém de longe... Exato. Assim, agora o problema não é esse. O problema é que nós estamos falando de uma área VIP que foi criada há pouco tempo. E eu vou ler aqui o que um dos criadores dessa área VIP de uma igreja disse. A área VIP significa Very Important People, pessoas muito importantes. E que o objetivo é proporcionar conforto e tratamento diferenciado às pessoas públicas. O objetivo aqui é claro, não está falando de pessoas que estão trabalhando no templo. Está falando de pessoas públicas que muitas vezes são jogadores de futebol, são pessoas influenciadores, que têm acesso muitas vezes à igreja, da qual o próprio membro não tem. Então o objetivo é tratar diferenciado. Agora eu quero responder, não com as minhas palavras, eu quero responder com a palavra de Deus. Tiago 2. Se a gente for para lá, diz assim... Porque se no vosso ajuntamento, ou seja, a igreja é um ajuntamento, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre sórdido de vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa e disser, assenta-te tu aqui num lugar de honra, ou seja, assenta aqui na área VIP, nós preparamos um lugar especial para você, porque você tem o quê? Você tá chegando, tem um anel no dedo, sempre um cara importante, continuando o versículo, e disser ao pobre, tu fica aí em pé e assenta-te debaixo do meu estrado, ou seja, sente em qualquer lugar, irmão, você chegou aí, sente em qualquer lugar, você não é público. Se não tiver lugar, fique em pé. Se não quiser, volta no outro culto. Aí o Tiago diz, porventura não fizesses distinção dentre vós mesmos, e não vos fizesses juízes de maus pensamentos? Não é isso que acontece na área VIP? A área não é separada por um grupo de pessoas importantes? Estão cheias de ouro e dinheiro? Então eu começo a dizer que essa área é condenada pela Bíblia. Olha só, meu Deus do céu. E aí, querido pastor Adriano Nunes? Bom, vamos lá. Bom, queridos, o pastor Alexandre, perdão, ele mencionou que essa área VIP foi criada há pouco tempo. Na verdade, não.
A área VIP, ela existe... É criada do jeito que a gente tem, tá? Com essa formulação. Tem essas informações. Mas há alguns séculos essa área VIP sempre existiu. O próprio Tiago condena elas. Não, na igreja não. Ah, tá. Deixa eu construir o meu argumento aqui, calma aí. Você tá dando a entender, eu tô no meu tempo, Varão, vigia. Deixa ele Deixa eu construir. Já começou, pastor Calixto? Vai lá, querido. E essa área VIP, ela foi significativamente fidelizada, né, ou popularizada no século XX. Só que a gente precisa entender uma coisa, foi o que o pastor Felipe falou aqui, que essa palavra, área VIP, ela não serve para o nosso contexto igreja, tá? Eu concordo, e a maneira que, infelizmente, está sendo estabelecido essa área VIP dentro das igrejas, está errado, tá? Eu quero já deixar aqui logo de cara, eu estou do lado de cada mesa, mas está errado, porque quando a gente vai ver, né, tem um pastor aí muito famoso aí que vendeu camarote. Então, tipo assim, ele criou no segmento da igreja dele o crente que é prêmio. Tipo assim, você é o crente prêmio, você vai sentar num lugar específico. Eu sou contra isso. Eu sou contrário a isso, tá bom? Eu não vim aqui defender esse tipo de pensamento. O que eu quero dizer aos irmãos e aos nossos ouvintes é que essa elitização, ela sempre existiu na igreja, tá? Uma elitização Desde sempre... o catolicismo romano. Exatamente, essa elitização sempre existiu na igreja. Você acha correto? Eu não acho correto. Calma, Joaquim, deixa ele construir o pensamento. Quando for no tempo do Joaquim, eu vou tomar 20 segundos dele. Vai lá. Pode passar a bola, eu vou voltar no tempo do Joaquim. Não, pode continuar, pastor. Mas essa elitização, ela sempre existiu. Foi popularizado agora por área VIP, porque alguns pastores tiveram a ideia de criar. Então, assim, o que eu vim defender aqui, e não foi bater em igreja A e igreja B, não é isso. A minha igreja, a igreja que eu pastoreio, na verdade, a igreja que eu estou servindo como pastor, não tem área VIP, e eu creio em nome de Jesus que não haverá isso. Mas eu entendo os pastores que tiveram essa necessidade, porque a sua igreja se tornou popular, como o André Fernandes, né? Temos um representante aqui da Batista da Lagoinha, e o André Valadão em Orlando e outros pastores tiveram essa demanda porque a sua igreja cresceu. E esse é um problema que a gente está discutindo aqui, que todo pastor gostaria de ter. Vamos jogar real? Tá. Vamos jogar real aqui, que todo pastor de igreja local gostaria de ter um problema como esse, de começar a se preocupar em aonde eu vou colocar esse tipo de pessoa que chega na igreja. Então, esse olhar... Mas a preocupação seria, pastor, até porque já passou o tempo, e eu vou te dar mais tempo para você falar. Pode falar. Mas a preocupação seria, a justa preocupação seria aonde eu vou colocar essas pessoas ou onde eu vou colocar uma classe especial de pessoas? Seria, no caso, essas pessoas. Porque a gente entende, e aí eu vou falar aqui nas minhas próximas falas, porque esse conceito de... Mas a gente está criando um lugar específico para pessoas específicas. Por que ele surge? Porque muitas vezes falta o ensino da palavra. Muitas vezes é criado toda uma cultura... A culpa é do pastor, então? Na maioria delas. Porque se houver um ensino verdadeiro da palavra, o que a palavra nos diz, meus irmãos? Que a gente não deve fazer. Aí a gente vai entrar em muitos contextos aqui difíceis de se falar. A gente não vai poder estar criando ídolos dentro da igreja. Então, de vez em ficar criando área VIP na igreja, por que não se cria um espaço para que as pessoas possam conhecer o evangelho do jeito que ele é, sem acepção de pessoas? Sou de total Porque se o pastor é culpado, porque eu vejo o seguinte, quando o pastor diz que nós precisamos criar uma área VIP dessa daí... Só um minutinho, se a gente interpor, só fazer uma pergunta, beleza, senão aí eu tomo o tempo do outro. Tá bom, aí desculpa. Todo mundo tal, tá bom o tempo agora, querido pastor Joaquim? Perdão, gente. Não, é difícil segurar, é debate. É difícil segurar. Mas dá uma seguradinha aí, depois eu solto a rédea aqui e vocês vai pra cima. Manda bala. Fabiano, solta o relógio do Joaquim. Brincadeira, querido pastor Joaquim. O pessoal tá falando que o pessoal da Mais aqui tá me favorecendo nos debates. Olha lá, você tem 20 minutos, Joaquim. Legal, tá bom. Bom, a gente viu aqui o pastor Alexandre citar Tiago, capítulo 2, verso 1. Então, Tiago contradiz completamente este ensinamento. Ele exortou os fiéis a quê? A não demonstrarem parcialidade enquanto mantivessem a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, aí, dentro dessa questão da imparcialidade,
é importante a gente lembrar que as Escrituras nos afirmam, por exemplo, que Deus nos criou, Deus nos ama, Deus nos valoriza. Como crentes, então, somos chamados a quê? Somos chamados a ver os outros como Deus vê. Isso é muito importante. Como é que Deus vê o Neymar? Como é que Deus vê esses famosos que estão aí indo para essas igrejas? Então, Deus vê com parcialidade ou sem parcialidade? Com favoritismo ou sem favoritismo? Então, Tiago, o que ele está fazendo aí para a igreja cristã? Ele está enfatizando aí esse ponto, que não deve haver essa questão da parcialidade. Então, um termo exclusivo no Novo Testamento, que está ausente aí, inclusive no grego clássico, destaca que os cristãos, eles não foram desafiados, eles foram desafiados a rejeitar justamente isso que acontece, essa parcialidade. Então, tem que rejeitar isso, porque a gente está numa cultura onde, infelizmente, essas coisas estão aí arraigadas. E quando a Bíblia se refere a Deus, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver Deus na sua magnitude, na sua majestade, na sua honra. Deus é todo-poderoso, onisciente, santo. Então, a nossa pecaminosidade, eu diria também a nossa inconsistência. Deus nos escolheu, fomos chamados por Ele. Então, Deus nos selecionou. E é interessante porque Ele não escolheu determinados indivíduos, como querem alguns. Ele não selecionou aí os gloriosos, mas sim os quebrantados. É esse que Deus procura, é esse que Deus se agrada. Querido pastor Joaquim, vou fazer uma pergunta muito rápida ao senhor, até para mim já ir aqui por querido pastor Felipe, mas uma pergunta ao senhor é o seguinte: não denota, é uma pergunta, uma certa diferença, ou como é que seria a palavra, uma certa parcialidade, né? Parcialidade, um certo tratamento diferenciado quando Jesus recebe a Nicodemos à noite, em um localzinho, parece que meio separado, porque Jesus parece que Nicodemos tem uma certa ainda medo de se mostrar, e Jesus recebe ele à noite, né? Pá, não, Nicodemos, depois que acabar o culto, aí você vem aqui e tal, e a gente bate. Como é que o senhor vamos vê trabalhar isso? Com essa hipótese. Vamos trabalhando com essa hipótese de que Jesus... Não, porque está lá no texto, né? Que Jesus reservou uma área VIP para Nicodemos. Não, é a pergunta que eu faço. Não só a Nicodemos, mas para João. A questão era um religioso que estava querendo conhecer a verdade, que não podia se expor. Aí a gente tem N situações para nós analisarmos. Isso, por isso que eu fiz a pergunta. Então, nesse sentido, Jesus, de fato, quis ter um particular com ele. Por quê? Porque senão ele não conseguia ouvir a mensagem do evangelho, por causa da multidão. Então o senhor diz que a intenção de Jesus ali não é de dar uma preferência como pessoa, mas uma preferência em conseguir falar com Nicodemos o evangelho. Isso. Ou seja, né? Meu Deus, vamos ver. Querido pastor Felipe, e aí, Felipe? Então, esse tema, ele tá muito forte na internet, porque alguns artistas até falaram sobre isso, né? Eu quero até ler aqui, da Caras, de uma menina, Bruna Marquezine. Ela é uma famosa da Globo. Ex-namorada do Neymar. Ex-namorada do Neymar. E ela diz assim, ó. Vou ler aqui rapidinho. Hoje não me sinto confortável na igreja, porque quando eu chego, alguém já vem falar que tem uma palavra para me entregar. E a palavra sempre é a mesma. E ela continua, né? Já aconteceu de eu estar orando e ter alguém me filmando, de o pastor falar alguma coisa, eu me emocionar, aí vem o irmão. Quando eu olho pro lado, tem alguém lá filmando. E eu conversei muito com Deus sobre isso, porque essas pessoas, elas até querem congregar, né? Ele até falou, mas a culpa é do pastor. É fácil a gente discipular 50 pessoas, é fácil a gente discipular 100, mas imagine, daqui a pouco, que nem na nossa igreja, principalmente de Alphaville, são 20 mil pessoas por culto. E a maioria das pessoas ali estão indo pela primeira vez, tanto é que a cada 2 meses tem 2.000 batismos. Então, essas pessoas ainda, elas não estão tão maduras para... Um exemplo, se chegar o Neymar lá agora, no meio do culto,
Aí tem criança, eu tenho um filho. Como eu vou lá também, a gente está sempre junto. Aí tinha um ator lá da Chiquititas, né? De novela, de YouTube. Aí meu filho, ó, pai, tal fulano. Eu nem conhecia. Ele assiste, né? As coisas assim. Aí, ó, tal. Eu quero ir lá, eu quero dar um abraço nele. Eu falei, não, pera aí que tá tendo culto. Como que você vai falar, né? Pra uma criança, pra um adolescente ou pra alguém... A gente que é mais maduro na fé, é mais fácil da gente se controlar. Quantas pessoas famosas a gente sentava do lado, tranquilo. Não tem ministério infantil lá? Tem também. Ele não vai? Vai. Mas a gente estava num evento, entendeu? A gente estava no evento, então o ministério infantil lá é 1.200 crianças por culto. Sim. Então é muito difícil, né? Porque a gente não está cuidando de 20 mil pessoas. Ok. Então, um exemplo, o Neymar ou alguém que vai querer frequentar, tanto é que tem também pessoa querer fazer uma maldade, pessoa querer ficar pedindo na hora do culto. Ô fulano, eu vi lá um exemplo, alguém que é famoso. Fulano, dá uma casa pra mim. O fulano tá lá. Então, é muito difícil. Uma coisa é você discipular 50 pessoas, 100 pessoas. A nossa realidade aqui, 200, 300. Outra coisa é você lidar com cultos que são 20 mil pessoas, pessoas que estão indo pela primeira vez. Então, não que você tenha que ter, um exemplo, a área VIP, não. Mas é bom que essas pessoas que queiram congregar, você tirar nem que sejam umas 20 cadeiras, deixar bem no cantinho, não na frente. Sempre deixam bem no cantinho para que essas pessoas elas não sejam incomodadas para buscar. Antes, nenhuma pessoa que é da mídia, ela vai querer ir na igreja, que nem o relato aqui, né, dela. Da Marquezine. Aí chega também, dependendo de igreja, tem pastor que vê alguém com dinheiro, né? Ou um irmão começa lá, ficar no pé, olha que eis que eu tô... Aí começa essa coisa dentro da igreja. Então a gente tem que deixar essas pessoas entender que também elas são filhos de Deus. Elas precisam também congregar. Por isso que elas estão mais em células. Elas preferem trabalhar mais em células, participar das células do que no culto. Então tem essa dificuldade. Né? O que o pastor Felipe está dizendo, então, é o seguinte, que a igreja tem que se preocupar em dar condições para que essas pessoas possam cultuar sem que elas sejam incomodadas. Ou alguém filmando. Eu até acredito que a igreja deve ter essa preocupação. Mas a questão aqui isso dá direito da igreja criar uma área VIP a um certo tipo de pessoas especiais. Porque o que a gente tem visto hoje se separa, não é nem com essa preocupação, porque essa é legítima e essa é boa. Mas é na questão, porque fulano é famoso, e a questão a gente vai deixar o cara aqui ir VIPizado, se existe essa palavra, né? Que é pra ele se fidelizar com a gente aqui. Aqui ele é rei, aqui ele é tratado de forma diferenciada. E aí, pastor Felipe, eu vou deixar uma pergunta pro senhor, como eu deixei pro pastor. A pergunta parece que Jesus contou uma história de um rico e de um pobre, um mendigo. Miserável. Qual o nome do rico? Também não sei. Qual é o nome do pobre? Lázaro. Ou seja, Jesus está dando identidade a um pobre que era desprezado. Jesus dá uma identidade para ele, mas ao rico parece que a identidade espiritual não existe nele. Qual que seria a preocupação da igreja hoje? E hoje tem uma questão identidade muito forte, sabe o que é? Também a gente, principalmente as cadeiras da frente, a gente deixar pessoas que estão envolvidas com a igreja que permitam o uso da imagem. Porque dependendo, hoje em dia vocês têm visto isso, tem gente que ela quer ficar lá na frente para ser filmada e o rapaz ganhou um processo de 20 mil. Ele falou, eu tô indo em cada igreja para fazer isso. Tá, mas deixa eu só te falar, tá? Esse é um outro problema. Esse é um outro problema. Só que também isso é fake, tá? Essa informação é fake, tá?
Essa informação nós já levantamos juridicamente, inclusive a semana passada teve Ele não aqui ganhou o processo? o querido advogado doutor... o querido doutor Leonardo Girundi teve aqui. Essa informação é fake. Essa é uma informação fake. Não há nenhuma determinação judicial para a igreja pagar. Ele pode até ter, mas até, no entanto, a igreja ter pagado e tá pagando é outra questão, tá? Porque o local de culto tem-se a inviolação e a igreja tem o direito de usá-la. Mas esse é um outro debate. Querido pastor Alexandre... Posso fazer uma pergunta pro Felipe, só para mim ter ideia? Antes de ter meu tempo? Não, antes do seu tempo não, dentro do seu tempo. Acho que o próximo da vez era eu, né? Eu não falei. Vai lá. Quantas pessoas cabem na Lagoinha? Qual? Essa aqui do... 20 mil. 20 mil. Você tá falando que quanto tempo vocês têm batismo? Mais ou menos a cada 2, 3 meses. Tá, então praticamente vocês conseguem quantas pessoas no ano? Novos convertidos. De novos convertidos, acho que umas 10 mil pessoas. Tá, como é que vocês fazem para colocar todos os novos convertidos, os membros da igreja e mais o pessoal que vai lá? Porque eu não consegui achar essa conta aqui. São 2 cultos, né? Sim. Aí o que a gente tem então a entender como você falou? O problema, então, é a educação do povo. O pastor chama o povo de mal educado e tá tudo certo. Tá tudo bem. Porque se o problema é falta de ensinar ali, o pastor tem que ensinar. Não, eu falei que não culto. É só o pastor. Um exemplo, vai alguém famoso. Amigo, eu quero meu tempo. O Bolsonaro foi na Assembleia. Teve gente que queria tirar foto com ele, então o pastor Samuel... E o pastor tinha que fazer o quê? Mas o pastor Samuel, então, ensina o povo? Então vamos lá. Não, aqui eu não tô puxando para A para B ou para C. Mas só que se alguém chega lá dentro do culto, o pastor tem que ter a rédea de cuidar do grupo. A gente não tem noção o que é lidar com 10 mil, 20 Se não sabe lidar, então quem tem competência, quem não tem competência não estabelece. Nós não conseguimos porque a gente não vive essa estabelece então um número de pessoas e membros que você consegue controlar. Porque o que dá a entender aqui é a falta de ensino do povo. Não consegue. Porque se eu montar uma área VIP para o pessoal não chegar perto dele, eu não estou conseguindo ensinar meu povo. O pessoal chama o povo de mal educado para mim construir a área VIP de jeito nenhum. Então, agora acontece o seguinte, vamos entender uma coisa. Talvez não seja um ambiente de culto que está trazendo essa irreverência, porque hoje se come pipoca dentro do culto, faz lanchinho dentro do culto, leva tudo pra dentro. Eu vi uma pregadora... Mas isso é área VIP. Quando eu vou... Não, deixa eu só o seu tempo está assegurado. Então quando eu vou, por exemplo, eu tenho um cartão que me dá o direito a ir no cinema especial. Exato. No meu cinema especial, na minha cadeira especial, eu tenho pipoca, eu tenho tal. Então... Agora, quando eu trato... Quando eu trato a igreja como cinema, teatro, qualquer evento, que a pessoa faz o que bem entende, que o cara entra comendo pipoca. Na sua igreja tem lanchonete? Não tem lanchonete. Então. Não tem lanchonete. Tem, mas na hora do culto mas não então, tem. E se alguém entrar e filmar você lá com não, mas a questão aqui não é... Não, mas a questão aqui não é a igreja ter, é o que ela oferece no culto. Agora vamos entender uma coisa. Não tem isso. Desculpa. Aonde que a gente oferece pipoca no culto? Não, as pessoas podem entrar comendo... As pessoas podem entrar comendo pipoca? Da mesma forma. As pessoas podem ou não pode? Não pode. Como que na você nossa vai igreja, não. Ué, você não tem os voluntários? Agora, pessoa passa mas dentro pera um pouquinho só, mas pera um pouquinho só. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade de quem? Olha a preocupação. A igreja batiza 10 mil pessoas. 10 mil pessoas ocupadas com a pipoca. Não, e as 10 mil pessoas são ensinadas. Você batizou quantas pessoas? As 10 mil pessoas. Não é uma questão de se batizar. As 10 mil pessoas são batizadas e não conseguem ter reverência dentro de um culto, porque nunca foram ensinadas. O cara sai comendo pipoca, sai comendo de tudo. Aí as pessoas Jesus não tinha um templo. Jesus não tinha um templo. Aí as pessoas iam embora. Jesus não tinha um templo. Pros seus discípulos. A desculpa é falta de referência do culto. A falta de referência do culto. Isso que ensina é o pastor. Lá na sua igreja, não? O pastor, não, pera um pouquinho. O pastor deve ensinar a referência. O que é um culto, o que é um ambiente de culto. E outra coisa. Nunca ninguém traiu a esposa na sua igreja. Não, mas você tá trazendo os problemas que não tem nada a ver com isso. Não, a questão aqui não se diz de conduta de vida. Exato. Se diz de igreja. O que a igreja está fazendo. O ambiente de culto, o pastor tem que ensinar
ensinar sim o que é um ambiente de culto. Não, a gente ensina, só que... Cadê os voluntários para dizer, olha, filho, você não pode entrar comendo aqui? É o que eu falei, uma coisa... Não existe, meu irmão. É a gente cuidar de 100 pessoas, ficar de olho. Amigo, Outra coisa... Quem tem competência tem como cuidar. Se não tem competência, limita o povo e cuida do povo que pode deixa eu voltar aqui, porque senão a coisa vai. Meu Deus do céu. A grande questão, olha, eu só quero defender aqui Jesus, porque falaram aqui, mas Jesus não tinha templo. Me mostre Jesus ensinando e que aonde ele está ensinando tem auê. Não, exatamente. Senhores. Mateus capítulo 5. E achou um local e disse, sentai-vos. Na multiplicação dos pães, o texto vai dizer, e estava ele num lugar deserto e mandou que ele se sentasse sobre a relva. Jesus procurou onde tinha graminha verde para eles ficar mais confortáveis e disse, sentai-vos ali. Quando ele foi depois ele vem a ordem e diz, o negócio é o seguinte... Não tem ar-condicionado Não, mas Jesus... Não, pera só um pouquinho. Defender aqui, Jesus não é os debatedores. Jesus volta e diz o seguinte, faz grupo de 100 e grupo de 50. Isso está determinando ordem. Claro, pô. Nós estamos num ambiente de culto. Se não tiver ordem, vira bagunça. Tá tudo bem? Tá entrando comendo. Veja bem. Tá tudo bem? Eu, algumas vezes, posso não conseguir frear. Mas quando não existe uma regra estabelecida, aí vira bagunça. Mas até é proibido esses 10 mil vão voltar comendo. Não, segura. A questão é, nós não estamos dizendo de esporádicas. Nós estamos dizendo de uma igreja que cria a área VIP. Exato. É a igreja que cria. E tem igrejas, querido pastor Joaquim. Tem igrejas, pastor Felipe, eu quero até saber disso, né, pastor Adriano? Eu quero saber, a igreja cobra um valor para essas pessoas? Mas você sabe que tem igrejas que cobram. Então, tanto Alphaville como Orlando não cobra a área VIP de ninguém. É só ir lá. O problema, sabe o que é? É o resumo. A pessoa, Igreja Lagoinha, área VIP. Irmão, se você souber o trabalho sério que a gente faz, o senhor já pregou. Sim, o senhor sabe o trabalho. Mas então, Felipe, o problema, é o resumo. Mas o esse é o problema. Aí eu tô perguntando para você, porque eu quero saber se na sua igreja, porque eu verifiquei, tem outras igrejas também, por exemplo, teve uma igreja agora em Salvador, a Igreja Batista, fez um evento lá com área VIP cobrando um valor de R$120, além das pessoas pagarem o evento lá, o evento foi gratuito. Mas para ficar tem na umas área... assembleanas aí que fizeram a área VIP, cobraram até R$4.000. Então, isso. Eita, Jesus. Aí eu pergunto, a gente vai concordar com isso? Não podemos, Felipe. A gente precisa ensinar o que é culto. Pastor Joaquim. Culto. A gente precisa ensinar o que é culto. E outra, a gente precisa considerar como era a igreja primitiva. Então, se nós somos modelo da igreja primitiva, se nós devemos imitar os apóstolos, eu te pergunto, a igreja primitiva era predominantemente rica ou pobre? Lagoinha. Procura o bairro Lagoinha. É um bairro periférico. Sim, eu estou perguntando. O mais periférico. A igreja primitiva era predominante. Aonde começou? Periférico. Sabe quantas células nós temos? 10 mil células. Não é essa a questão. Entendeu? Não é essa é o que eu tô falando. Vocês pegam o nome Lagoinha e vocês criam um resumo. Não, Felipe, nem tô falando de Lagoinha, tô falando de área VIP. A igreja primitiva era predominantemente pobre. E, por favor, não é o debate aqui de igreja pobre e rica. Tô falando do princípio. E é interessante porque tinha muitos fiéis na igreja primitiva com rejeição, com perseguição. Então, o Celso, o grande filósofo, ele diz o seguinte, que na época expressava aí, de certa forma, um desdém. Por causa do quê? Por causa da pobreza. A percepção do baixo status social. Então, quando você cria uma área VIP, você está fazendo acepção de pessoas. Por isso que eu sou contra essa área VIP. Por quê? Porque torna o cristão aí, às vezes, né, rejeitado. Fulano é rejeitado, porque ele não pode sentar até porque, lá na frente. O que o senhor disse, né? Não podemos negar de que a igreja é majoritariamente criada por um grupo de pessoas de baixa classe. Por exemplo, o próprio Paulo disse isso. Vocês sabem que não foram muitos os ricos nem os abastados que foram chamados no vosso meio. E aí, pastor Adriano, como é que você vê quando uma igreja que é majoritariamente de uma classe social
inferior ou de uma classe social mais simples ou pobre, podemos chamar assim, e ela cria uma área VIP para um grupo de pessoas especiais. Nós não estamos falando aqui daquelas pessoas que trabalham no ministério, daquelas pessoas que ministram, daquela pessoa que ouve um convite, porque aí Jesus define, ô Simão, você me convidou, me traz na sua casa, não passa óleo na minha cabeça, não me beija, ou seja, se você convidou, você tem que ter um cuidado com quem você convida. Exatamente. Não é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando aqui de uma igreja que cria local especial para pessoas especiais. Pelo menos essa é a ideia de área VIP que está surgindo no Brasil. Como é que você vê isso? Existe uma cultura e a gente precisa observar isso. Uma cultura de honra estabelecida dentro das igrejas. É o que o pastor Calixto está pontuando aqui. Por exemplo, eu não tenho nem roupa, meus irmãos, para receber, por exemplo, o bispo Samuel Ferreira na minha igreja. Olha, conhecendo o bispo Samuel, varão, do jeito que você tiver, ele vai ficar alegre demais. Eu estou usando aqui o exemplo com todo respeito. Um abraço. O bispo é uma benção para nós. Ao bispo, pela humildade, pela simplicidade desse homem. Mas você entende que nós temos que aprender a lidar com esse tipo de problema. O pastor Felipe já pontuou aqui. O Bolsonaro vai na igreja, o povo quer ver o homem. Não, isso aí é verdade. Quer reverenciar o homem. É um mito. É um mito, entende? Talvez por isso que não se elegeu. Então. Mas é um mito. Então, assim, eu acho que a gente... O que a gente não precisa... sou bolsonarista não, mas ele também ainda não morreu não, hein? Cuidado, hein? O que a gente precisa... reelegeu. Porque se for na minha igreja, vai sentar no mesmo lugar que todo mundo. Felipe. O que a gente precisa observar é que existe uma questão de ordem desde o princípio. Por exemplo, já foi citado aqui Jesus. Quando a gente olha para a igreja primitiva passa de 120 pessoas para mais de 3.000 em uma pregação. É o Pedro pregando lá depois de Atos capítulo 2. E como que esses irmãos fizeram para organizar isso? Vamos ordenar diáconos para que sirvam as mesas, enquanto nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Ainda assim, teve problema. Porque na divisão dos alimentos... Um era bem tratado e o outro não. As viúvas... Então parece que o problema aí está em você dar tratamento especial para um grupo. Exatamente. Então assim, Por isso que Tiago vai escrever. Tudo cai na questão de ordem. Quando a gente vai observar o contexto bíblico da igreja primitiva, como já foi mencionado aqui, a gente vai perceber que o grande problema é estar em lidar com as pessoas. O próprio Cristo, ele tem esse problema. Ele multiplica a primeira vez os pães e peixes e alimenta o povo, e ali ele se compadece. Ali ele diz, eles estão como ovelhas sem pastores. Mas da segunda vez, Jesus rasga o verbo. Jesus fala, eu bem sei a intenção do coração de vocês ao virem até mim. Vocês não vêm por aquilo que eu sou ou por quem eu represento para vocês. Vocês vêm por conta da barriga de vocês. Então o grande problema, meus irmãos, é lidar com essa falta de educação bíblica coerente na vida das pessoas. E é aqui que eu coloco na conta do pastor, o boleto na conta do pastor, que é responsabilidade sim nossa. Se eu, como pastor local, não olhar para a igreja, pastor Felipe, e falar, meus irmãos, eu estou como pastor de vocês, mas eu não tenho cadeira cativa aqui. Vocês devem me respeitar, vocês devem sim honrar a minha vida, a minha família, porque a Bíblia diz isso. Mas vocês não podem me olhar como um ídolo. E é esse o problema. Porque muitas vezes o pastor que cria a área VIP na igreja, ele é um ídolo para a própria igreja. Então, concordo. Tá errado. Eu já deixei bem claro aqui desde o início. Agora, o problema é que nós, em um determinado ponto de crescimento, como o pastor Felipe está colocando aqui, eu concordo com o que ele está dizendo. Uma coisa é você lidar com 50, com 100, com 300 pessoas. Agora, lida com 20.000 pessoas por culto, meus irmãos. E aí você recebe no meio dessa multidão um famoso, a gente está usando o Neymar aqui, mas qualquer outra pessoa. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes... Adriano, você concorda comigo que uma igreja de 20.000 membros não tem apenas um pastor? Concordo. Você concorda comigo que não é só esse pastor que controla a igreja? E aí... Que existe, por exemplo, lá, eu estou falando, por exemplo, Lagoinha. Eu não consigo falar nessa mesa, né? A Lagoinha pastor Joaquim, tinha... Só faz a pergunta para ele. Ministérios tinha. Qual é a pergunta? Tem 240 vai lá. 240 Qual a ministérios. pergunta, pastor? A questão é, não vai argumentar que o pastor
tem que tomar essa responsabilidade. Ele tem que tomar porque ele tem pessoas que estão sendo delegadas por ele. Ok, pastor então, Adriano. Não importa o número de membros. Eu estou pontuando aqui, a questão cai na ética do culto, da ordem do culto. Exato. Entende? Então cai não usa o argumento de Pastor Adriano, 2.000 ou 20.000 pessoas. Não, pastor Joaquim, o que eu estou colocando aqui é que a gente está julgando pelo lado de fora, mas, por exemplo, os pastores que criaram essa área VIP, qual é a motivação por trás disso? É isso que a gente precisa observar. Isso. Por exemplo, qual é a intenção por trás disso de um pastor que cria a área VIP e cobra lá, sei lá quanto, para que as pessoas se assentem naquele lugar? Eu queria saber. Entende? Qual que é a motivação? Será que essa motivação é criar... A gente vê que, infelizmente, as igrejas estão se tornando mais um lugar de entretenimento do que um lugar para se adorar a Deus. É bíblico essa motivação? Pastor dizer aqui o seguinte, então, tudo que se cria é a motivação. Exato. Com que tipo de motivação a gente está fazendo isso? Jesus atendeu Nicodemos numa modo, se eu pudesse falar assim, numa salinha especial, num lugarzinho reservado para não expor a Nicodemos, mas qual era a intenção de Jesus? É que você nasça de novo. Exato. Isso, ponto. A intenção de Jesus é chamar Tiago, Pedro e João, trancar a porta para... Ponto. Opa, Jesus falou, vou entrar ali, só vai comigo 3 pessoas seletas. Exato. Pedro, Tiago e João, o resto pode todo Havia mundo ficar do lado de fora com a intenção de Jesus. Isso não era de fazer acepção de pessoas. Não era. Exato. Então, isso que eu estou certeza. dizendo. Qual é a intenção? Qual é a intenção com que se faz isso? É que essas pessoas nasçam de novo? É que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho? E por que? Agora a pergunta que eu faço é o seguinte. Tem um monte dessas próprias igrejas que tem área VIP, mas que são contra o dízimo. Aí você cobra pro cara ter um lugar especial na igreja, mas você é contra que o pastor da igreja fale do dízimo que é bíblico? Eu não sei. Olha, vou voltar aqui agora, querido, aleluia, meu Deus do céu, eu quero saber. E você? Como é que é? Você tem um lugarzinho especial aí, quando você vai visitar alguma igreja? Não. É 9, 50, 50, 50, 90. A questão é, e a intenção? Com que estão fazendo isso? Essas áreas VIPs que nós estamos vendo no Brasil hoje. A intenção é de que essas pessoas tenham melhor condições de ouvir o Evangelho? Ou a intenção é de dar a eles o que não se dão aos outros? É tratar eles de um modo especial para que se ele se sinta especial e volte, porque aqui você é um cara especial, tem um local especial, você tem o sangue azul, querido Pastor Calixto, só colocar uma coisa rapidinho. E é importante a gente pensar, meus irmãos, também que muitas assessorias desses pastores renomados, de cantores, a exigência para que o pastor venha pregar, a exigência para que o cantor venha um valor X que é pago de cachê. Carro importado para pegar ele no Exato. O custeamento da hospedagem, de transporte e uma sala, very important people, para que ele fique e não seja perturbado por ninguém durante o evento. Se dependesse de mim, esses caras já estavam morrendo de fome. Então, eu prefiro pegar esse dinheiro e lançar em missões do que pagar um cara que pede uma oferta e pede tudo isso. Para mim, quando o cara entra em contato comigo e pede tudo isso, eu já nem trago. Eu também. E aí, eu oferto. A oferta é generosa. Só que o cara vem cobrar alguma coisa que nem é dele, porque o evangelho não é dele. E sabe por que tem esses caras? Porque tem igreja que paga. Exatamente. Porque se não tivesse igreja que paga, não ia ter mercenário na fé. Exatamente. Esse é o grande problema. E volto com o senhor aqui, o nosso tema. E a área VIP, como é que fica? Não, a questão de 10, 20, 30, 40, 50 mil pessoas, a gente acaba com esse problema com Jetro. Né? Moisés estava lá, queria cuidar de todo mundo, o Jetro chega e fala assim, você vai morrer desse 4 jeito. milhões de pessoas, beleza? né? 2 milhões. Então faz assim, divide o pessoal. Então se o pastor da igreja não está conseguindo segurar o povo, de entrar com pipoca, comendo alguma coisa na sala, não está conseguindo ensinar, divide o povo e dá um povo para um outro pastor pastorear e fica um pouco com aquilo que ele consegue ter em mãos. Agora, não há possibilidade. É essa. Né? Se você não dá conta, põe gente para te ajudar. Quem não tem competência não se estabelece. Se Deus colocou ele lá, ele tem que ter competência. E ele precisa arrumar um jeito para que não tenha esse espaço, para que as pessoas não se sintam fora do corpo.
Porque eu pergunto pra vocês. Mas eu não acho, pastor, desculpa te cortar. Ó, ele tá eu não acho, tempo, eu vou hein? pegar que o senhor pegou o meu também. Eu não acho que é honesto a gente dizer que é incompetência. Não é incompetência, eu tô falando que se pela Deus... forma que o senhor falou. Não, se eu não tenho competência. Dessa forma. Mas é assim, se eu não tenho competência pra segurar o povo, eu não estou falando de pastor A ou B. Não, é só pensar. Quem não é competente é o quê, pastor? Quem não é competente é o quê? Para segurar o povo, para ensinar o povo. Não, me responde, por favor. Não tenho quem não é competente é o quê? Para ensinar o povo. Não, me responde. Para ensinar, eu tô É uma pergunta. Quem não é competente? A resposta é para ensinar o povo. Tá, mas sinônimo, né? De antônimo de competente é o quê, pastor? Quem não tem competência não se estabelece. Agora preste atenção. Dizer que não é competente é uma desonestidade. Mas eu não acho que esse é o problema. Pera, escuta. Ó. Eu não acho que esse é o problema. O problema pra então mim... Não põe isso na mesa. Não, eu ponho na mesa porque é verdade. Porque se eu não tenho competência pra segurar um povo de 10 mil, eu vou ficar com 5, com 3, com 2 que eu consigo. O pastor sabe não desse adianta, problema? meu claro querido. que sabe. Sabe, então não é... O pastor sabe. Não é incompetência. Mas ele não faz nada, Adriano. Agora eu acho o seguinte, não faz nada, ele é o quê? Mas ele é espera um pouquinho. Acalmar os ânimos então, aqui. Mas espera, se Deus colocou ele ali é porque ele tem competência. A única coisa que ele precisa entender é a sua limitação. E às vezes, pelo meu ego e meu orgulho, eu não consigo ter isso. Agora, quando eu chego a entender que eu consigo ter o ensino, eu preciso me preocupar com o ensino e o ambiente de culto. Porque o que está acontecendo nas igrejas hoje? Volta para mim aqui, senão só o pastor Alexandre vai falar. A grande questão é o seguinte aqui, olha aqui, a grande questão é o seguinte. Pastor, você não é considerado incompetente com uma única falha. Ponto. Exato. Isso é erro pontual. Agora, quando você está diante de algo e você comete erros, por exemplo, eu vou usar aqui uma questão bíblica para tentar ajudar aqui, ver se a gente esclarece e caminha o debate. Davi era adúltero ou Davi cometeu um adultério? Cometeu um adultério. Então, qual que é a diferença do adúltero e de quem comete um adultério? É quando você não vive numa prática sequente. É isso, professor Joaquim? Isso mesmo. Ponto. Você não é incompetente porque um dia na sua igreja houve uma desordem no culto. Ponto. Mas você é incompetente, sim, quando a sua igreja vive numa desordem. Quando permite. Ponto. Sim. Então, é o seguinte, se eu não tenho condições de gerenciar 20, 30, 40, 50 ou 1000... Porque a desordem existe até em igreja com 10 pessoas. Exato. Se eu não tenho condições de gerenciar, o que eu não posso ter, que é o que eu vejo, é um orgulho altivo de prender tudo em mim e não ter a simplicidade de ouvir como Moisés ouviu de Jetro. Põe gente pra te ajudar. Exato. Senão você vai morrer louco, cara. Entendeu? Então essa é a questão. Eu deixo só claro aqui, pastor Não, não. Agora o irmão já falou demais. Meu Deus do céu, não, o irmão falou demais. Não, você falou só você. Glória a Jesus. Deixa eu voltar pro debate aqui. Olha, gente, dizer pra vocês o seguinte. Ó, @MaisFM 102.9, você vai mandar pra cá a sua pergunta. É que vai acalorando aqui, a gente quer todo mundo falar e de vez em quando eu tenho que tomar a fala pra mim, que é pra segurar um pouco os ânimos. @MaisFM 102.9, você vai lá, clica no sininho, segue a gente, dá um likezinho assim, ó, que você vai fazer com que esse programa se expanda cada vez mais. E você também vai lá no YouTube, @MaisFM 102.9, segue a gente. Manda pra cá a sua pergunta no 11 9 50 50 50 90. Eu volto logo depois do intervalo, que o negócio aqui tá pegando fogo. Segura, é rapidinho, é pra ir bola, a gente já volta. Daqui a pouco tem mais debate. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Você também pode ouvir a Rádio Mais FM através da sua assistente virtual. Alexa, tocar Mais FM 102,9.
reproduzindo Rádio Mais FM 102,9. A Mais FM com você em todo lugar e de todas as formas. Mais FM 102,9. Mais vida, mais alegria, muito mais de Deus pra você. Os dons cessaram. Dons que foram evidentes na igreja primitiva não são mais encontrados nos dias atuais? Nesta sexta vamos falar de maneira bíblica sobre o assunto. Não perca o Debate Mais sobre continuismo versus cessacionismo. Sexta às 10 da manhã. Debate Mais. Um novo jeito de fazer debate. Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Todos os domingos, às 5h45 da tarde, temos um encontro marcado em nossa casa, a Adebras. No culto da família, venha viver momentos de adoração, comunhão, louvor e palavra. Receba direcionamento do céu através da vida do Bispo Samuel Ferreira. Avenida Celso Garcia, 560. Direção geral, Bispo Samuel Ferreira. É hora de oração com o deputado Oséias de Madureira. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor em oração. E eu oro neste momento sobre a vida daqueles que estão com problemas de vício, de entorpecentes, sobre aqueles que têm uma dependência química. Senhor, um filho, um esposo. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que liberta. Há poder no teu nome. E na autoridade do nome de Jesus, eu vou invadir um mundo espiritual para declarar: aonde há um jovem viciado, onde há um marido viciado, onde há um filho viciado, onde quer que ele esteja, que o teu Espírito Santo possa incomodá-lo agora. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que haja libertação. E nós ouviremos o testemunho de que o Senhor fez o milagre e tributaremos ao Senhor ações de graças por este milagre. Eu oro declarando, e assim será no nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. Você agora pode estar ligadinho em tudo o que acontece no programa Exército de Oração com o Bispo Samuel Ferreira. Além de conferir o programa de segunda a sexta às 11 da noite, pode também fazer parte do canal no WhatsApp. Mande uma mensagem no 11 9 50 50 50 90 que enviaremos o link. Um exército que só cresce. Seja um soldado. Exército de Oração. Quer ouvir a sua música preferida? Mande sua mensagem e participe. As mais da mais, as mais pedidas. Aqui, a sua voz é a nossa trilha sonora. Se é sucesso, toca aqui. As mais da mais. Eu tô ligado, você tá ligado. Nós estamos ligados na mais. Eu tô ligado, você tá ligado. Nós estamos ligados na mais. Voltamos a apresentar Debate Mais. Opa! Tô voltando aqui, gente, pra segunda parte do nosso debate. Olha, na 102.9 tá pegando fogo. Vai lá no YouTube, segue a Rádio Mais, clica lá no sininho. Você vai ficar informado de tudo que tá acontecendo, inclusive do reloginho que eu vou colocar aqui pro pastor Alexandre. Por favor, por favor. Tá demais, vou colocar um reloginho pra ele, porque ele tá se prevalecendo em cima da gente aqui, só por causa do tamanho. Querido pastor Alexandre, @MaisFM 102.9, dá um likezinho, segue a gente. Se você não me seguir aqui, gente, seguir a Rádio Mais, uma tal de Oni, manda eu embora, mas vai lá, @mais também lá no Instagram. Você vai seguir a gente lá, é muito importante. Com quem que é, né, que eu volto? Eu sou o que menos fala aqui. Eu volto aqui então com o querido pastor Felipe Saran. Então, esse tema está sendo bem interessante porque a gente está tirando o resumo, né? Porque muitas vezes a gente, principalmente, né, um da Assembleia, outro de outro ministério, não está vivendo o que a outra igreja está vivendo. E a gente tem que entender isso, é uma nuvem. Tem época que vai ser a Assembleia, que vai estar em ascensão, tem época que é Batista. Agora, graças a Deus, né, a Lagoinha também tá aí. Tá no hype, tá no hype, como falou. Então, quem tá no hype, quem tá na linha de frente é o que vai mais apanhar. E vamos pegar essas coisas, né? E vamos pegar. E é até bom também a gente falar, a gente mostrar para as pessoas que a nossa igreja
demais pastores aqui também, existem trabalhos sociais, existem trabalhos sérios. Então, a nossa igreja não é um resumo, não. A nossa igreja existe pessoas sérias, pessoas que trabalham, pessoas que se dedicam. E pode acontecer uma coisa ou outra sair fora do normal. Mas graças a Deus que não é um escândalo de traição, não é um escândalo de roubo, não. Graças a Deus, é coisinhas que dá pra gente melhorar, para que a gente possa cada dia mais atender pessoas. Antigamente a gente não se preocupava com câmeras, fotos, vídeos. Hoje em dia as igrejas... mas na hora do culto é errado, porque antigamente ninguém filmava, porque não tinha telefone. Então, se a gente for pensar só no antigamente, porque antigamente, como que a pessoa era famosa, ela ia na igreja? Então, a gente tem que procurar como que era, como que é agora. Então, a gente tem que entender a linguagem do dia de hoje. Entender o que está acontecendo hoje, como que a gente pode trabalhar hoje por causa da internet. Então, é loucura, pessoas ameaçam. Tem gente que não gosta de mim, que nunca conversou comigo. Eu nem conheço a pessoa me odeia. Só por causa da igreja que você por causa da igreja. E assim é com os demais pastores, demais líderes, pessoas que estão aí famosas na internet, pessoas que querem matar ela. A pessoa nunca fez nada, vai ver porque ela não deu um like ou não respondeu alguém. A pessoa, ela quer criar uma oportunidade de pegar aquela pessoa. É muita loucura. A gente está vivendo um mundo doido. Pastor Joaquim, o que o querido pastor Felipe está dizendo, que está na hora da gente contextualizar o momento. Né? A pergunta que eu faço ao senhor nós precisamos contextualizar, ver qual a melhor forma de nós recebermos os famosos na igreja. Mas isso me dá direito de criar uma área VIP para eles? Não te dá o direito. Deixa eu falar aqui, pastor, porque é crucial nós entendemos o contexto da sinagoga, a disposição que havia nas sinagogas. Então tinha assento dentro desse contexto aí das sinagogas daquela época. O que acontecia? A sinagoga tinha assentos limitados e a maioria das pessoas, elas ficavam em pé ou sentada no chão. Então o ato da sinagoga oferecer um assento ao rico, por exemplo, sabe o que implicava? Que um pobre tinha que sair dali. Então veja, esse contexto é o contexto que Tiago vai escrever a carta. Então Tiago está fazendo o quê? Está expondo a hipocrisia de tais ações. E está levando a gente aqui a uma reflexão. Qual é a reflexão? É sobre, por exemplo, essa segregação que acontece aí nessas igrejas. Então, as preferências que estavam sendo criadas dentro de determinadas igrejas aí. E aí é o perigo da gente criar o quê? Distinções. Então, a igreja, ao criar uma sala VIP, uma sessão VIP, dentro da própria igreja, a gente está correndo o risco de distorcer a imagem de Deus e minar os princípios fundamentais da fé cristã, do cristianismo. Então, Tiago está dizendo o seguinte, está advertindo aqui, que quando nós fazemos distinções, separamos aí os crentes com base em fatores externos como riqueza, popularidade, status social. O que a gente está fazendo aí? Nós estamos nos tornando juízes aí com pensamentos malignos, conforme Tiago vai dizer lá no capítulo 2, verso 4. Então o mundo pode ter um cenário onde nós criamos aí espaços para chamadas pessoas importantes. O mundo pode ter. Isso pode até fazer pensar, por exemplo, na questão de uma empresa, na questão de um clube, na questão do avião, como nós mencionamos aqui. A igreja não tem que seguir este exemplo. Então eu diria que essa cultura VIP que está sendo implantada cada vez mais, e infelizmente eles fazem escola. Então essa turma que abraça essas visões, porque isso não veio com a Lagoinha, isso vem dos Estados Unidos, eles vão fazer escola. Então daqui a pouco você vai ter uma igrejinha aí num bairro qualquer com área VIP. É um absurdo isso. Eu até entendo o contexto da Lagoinha. O problema é só essa questão da acepção de pessoas. A grande questão que eu digo aqui, pastor Tiago, é o seguinte. A Bíblia diz o seguinte, se comer carne vai ferir o meu irmão, então eu não como. Não quer dizer que eu não tenho direito de fazer. Mas quando uma igreja grande, muito grande, de grande representação no país, não digo que seja
Porque até as pessoas falam muito, tal, mas só que é o seguinte, é o IBGE que diz, foi o censo, não foi eu. O censo diz que enquanto todas essas igrejas diminuíram, a Assembleia de Deus continua 23 anos crescendo assustadoramente, sem nunca diminuir. Foi o censo, tá aí o IBGE. Diz que a igreja que mais cresceu nos últimos 12 anos foi a Assembleia de Deus. Então, deixa eu só falar o seguinte, não é eu não, discute com o IBGE. A grande questão é, quando uma igreja de grandes expressões, como a Igreja da Lagoinha, Assembleia de Deus e outras grandes denominações, o que ela faz? Não tem que haver um certo cuidado para que isso não reflita e eu não fira aquelas igrejas menores que fazem parte do corpo de Cristo também, porque quando eu como pessoa faço, e quando uma igreja pode criar um caminho perigoso de um desvio doutrinário ou qualquer outra coisa para outra denominação, isso também não é um erro? Eu não devo pensar? Como é que o senhor vê isso, querido pastor Adriano? Não, tá certo. Nós somos criadores de opiniões e como eu creio que os pastores aqui também ouviram isso ali na base da sua fé, a igreja de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito por nós, a história da igreja continua sendo escrita. Tanto que é um livro lá que não tem término, né? Exatamente. Porque, enfim, as nossas atitudes, elas estão ficando na linha do tempo da história. Então eu creio dessa forma, essa responsabilidade que nós temos. Porém, é o que o pastor Felipe colocou. São igrejas que estão no hype, são bola da vez. E a gente também não deve resumir elas, exatamente. Né? Então, assim, igual, por exemplo, eu fui criado em um contexto de igreja, eu sou novo, né? Nós do lado de cá somos... Você tem quantos anos, Felipe? 32. 32, eu tenho 37. Então, nós somos novos aí. Em relação aos nossos queridos pastores. E a gente, de velho. Eu respeito as cãs de vocês, os cabelos brancos aí, a experiência, né? A linha de pastor Calixto também já está há muitos anos aí no ministério. 37 anos. 37 anos. Então o senhor tem de ministério a minha idade de vida. Então nós temos que respeitar a opinião de vocês. Só que a gente também vai enxergando algumas coisas. Que a gente não consegue ver com os olhos. Né? Então assim, eu sou criado fruto de um contexto onde se fazia sala VIP para os novos visitantes na igreja. A igreja que eu congreguei na minha base de fé foi a Quadrangular, então lá tem a sala VIP até hoje. O visitante que vai na igreja, ele tem na frente ali da plataforma, tem cadeiras com cores diferenciadas. Olha que legal! Na porta da igreja tem um ministério de consolidação e um de recepção para abordar essas pessoas. Ao chegar ali, ela é colocado um símbolo, um adesivo na camiseta dela para que os obreiros da igreja identifiquem que essa pessoa está a primeira vez na igreja e ela senta ali naquele lugar específico. O pastor prega e, cara, é fenomenal, né? No meu contexto de igreja, 50, 80 pessoas se renderem a Cristo em um domingo, em 2 cultos, em 3 cultos. Lembrando que isso não é fazer acepção de pessoas. Sim, é diferente. É diferente, é o tratamento. Muito diferente. E aí, no final, o pastor fazia o apelo, quando essas pessoas se rendiam, ele falava, olha, tá vendo aquela moça ali? Acompanha ela. Isso. Porque nós temos legal, uma sala reservada para você. Damos um presente. Ali nós vamos servir um café, um suco, e nós vamos pegar o seu nome. Então, eu sou fruto desse contexto. Então, quando eu estou defendendo aqui esse tipo de tratamento específico, e aí a gente tem que dosar a intenção, é o que eu estou falando aqui, eu estou defendendo exatamente isso, a gente tem que dosar a intenção. Então, infelizmente, quando você recebe um jogador de futebol, será que a intenção é fazer com que aquela pessoa se achegue a Cristo? Ou, de repente, no dízimo que aquela pessoa pode trazer para a igreja? Ou só na propaganda, né? Ou na propaganda. Fulano teve na minha igreja. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, condenar ou demonizar um tratamento, porque X, porque Y, eu acho que não é coerente do nosso lado. É claro que precisa haver esse equilíbrio, eu sou de total acordo com os pastores na colocação, e não só esse tipo de coisa, mas a gente já ouviu outras polêmicas, infelizmente, que surgem. Pessoal, a gente vive a era do corte. Então, né, qualquer pisada na bola que você der lá, a pessoa recorta ali e pumba, joga você no hype. É um resumo, né? E é um resumo. Então, a gente precisa observar por esse lado. Para resumir a minha fala aqui, eu não sou contra a área VIP, desde que tenha um controle e um equilíbrio para que isso seja feito. E eu reconheço que tem pessoas nobres. A gente precisa tratar aqueles que são governantes. Isso é bíblico.
é bíblico. Nós precisamos tratar essas pessoas com respeito, nós precisamos tratar elas com o devido respeito e a honra que ela merece, sem idolatrar, sem colocar ela no lugar de honra. Quem deve estar assentado no trono é Jesus Cristo. Mas a gente não vai tratar uma autoridade que chega na igreja ou uma pessoa de qualquer forma. Adriano, a questão é essa. Essas áreas VIPs não é apenas um local para ele sentar ali. Tem um estacionamento próprio, tem um banheiro próprio, tem tudo isso especial para eles. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, sabe o que eu vejo, Adriano? Isso me preocupa muito, porque a gente está comunicando que a riqueza material e as aparências também, né, externas, tem mais valor aos olhos de Deus. E não é verdade isso. Então, isso para mim, sabe o que faz? Enfraquece o evangelho. Enfraquece o evangelho, enfraquece a mensagem da salvação, a mensagem da graça, do amor incondicional de Deus. Pastor, mas... Porque Deus ama mais o fulano, porque tem lá uma área especial para estacionar, um banheiro especial para ele, tem lá um assento especial para ele. Mas quer ver uma coisa, pastor? Então, muita gente que critica a área VIP, por exemplo, na Lagoinha ou em outra igreja, mas na igreja dele tem vaga exclusiva para ele. Mas para ele, quem? O pastor, seja o obreiro... Mas aí é que eu te digo, você acha que o pastor da igreja não tem que ter deixa eu construir aqui. Por exemplo, nós gostamos de ser bem recebidos nos lugares que nós chegamos. Se você for pregar a palavra em uma igreja, que infelizmente essa é uma realidade muito grande, chega lá, o cara no final do culto aperta a sua mão e fala: paz, meu irmão, que Deus te abençoe, obrigado por você estar aqui. Você não tem como custear a sua viagem até ali, você não tem como... Mas, pastor Adriano, eu acho que essa questão foge do nosso tema no seguinte, de que a questão a igreja é um lugar de inclusão ou exclusão? Eu não posso colocar uma vaga pastoral, até de alguém, diretoria da igreja, alguém que auxilia o pastor diretamente, como um diferencial. Gente, o pastor geralmente chega já com obrigações. Você já imaginou o pastor ficar rodando a igreja para achar lugar para estacionar? Exato. É que eu não concluí minha fala. Então vai lá, Adriano. Isso, cara, pelo amor de Deus, isso é o mínimo. Entende? É o mínimo que a igreja deve providenciar. Isso não é exclusão. Não. Mas eu tô dizendo assim, é que isso é do ser humano, cara. O querer... A gente muitas vezes critica quem faz. E a gente tá batendo em algo aqui que é uma igreja que está errando por excesso. Aí, é isso que eu tô te falando. E muitas vezes o nós ser humano erramos... querer é legal, a igreja ofertar para ele... Nós estamos questionando a atitude de uma igreja que está errando por excesso. É isso que eu estou defendendo. Mas a gente não... Deixa só... Calma aí, senão eu não consigo construir. Não, mas deixa a minha fala fica pela metade. Te ajudar só um ponto só. Segura, deixa só te ajudar um pontinho só. Pode falar. A questão aqui não é Lagoinha ou a igreja A, B ou C. Nós estamos falando de uma área, de qualquer igreja que faça essa área. Que exclui os outros. A gente não está falando da Lagoinha... Mas quem está na ponta apanha mais. Tudo bem. Mas aí, ó... E aí, irmão, você tem que aguentar. Você não quer ser grande, mas aí 1 Coríntios 11:31 explica. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então é assim, a questão é o seguinte, não é Lagoinha, não é... Por isso que eu queria falar, ponto para o pastor Adriano concluir. É a área VIP. Pronto, Adriano. Sim, então assim, é basicamente isso. Muitas vezes, pessoas que questionam esse tipo de tratamento e igrejas que estão errando no momento, porque cresceu demais. Então, o cara, é algo novo. Não estou defendendo aqui a Lagoinha, enfim. Tô querendo fazer vocês pensarem que é um problema que chegou, por exemplo, como chegou para a igreja primitiva. E eles, vamos pôr mais gente para ajudar, e ainda assim teve problemas. Teve divisão. O Paulo escreve para Coríntios e fala, olha, eu sei que tem divisões no meio entre vós, entende? Então, nessa questão que foi algo que foi colocado à mesa, muitas vezes não é porque não tem um time para ajudar. Muitas vezes não é porque não tem uma galera. Essas igrejas têm uma estrutura muito grande, cara, para ter crescido. 3 mil voluntários. Exatamente. Mas muitas vezes cai na questão da motivação, gente. Isso. Porque se a motivação não for a certa... Abraça o irmãozinho que mora na favela. É isso que eu quero ver. Abraça. Ele tá dizendo que abraça. Eu confesso para você, eu ainda não fui, mas eu vou. E eu quero ver na prática como é que funciona isso. Eu confesso para vocês o seguinte, eu não vou até porque falta de tempo. Mas algumas vezes eu vejo, e essa não é o que transparece.
Tô falando assim, não é o que transparece. É porque hoje com a internet... O que transparece é que parece, se o Neymar chegar, eu vou lá. Mas eu quero saber se o pobrezinho da igreja lá disser, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Eu vou orar ou vou mandar alguém orar por ele? Agora, e o Neymar? Pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Eu vou orar ou eu vou mandar alguém orar? E a Marquezine então, mesmo, que o pastor Felipe mencionou pergunta. aí. E aí eu acho que quem irmã... tá de dentro, assim, não que ela é alvo disso, mas por ser talvez hoje a maior, que tem a grande expressão na mídia, talvez seja a que mais esteja sofrendo e até sendo batida aqui no debate por causa disso. Mas nosso debate aqui não é contra a Igreja Lagoinha. Eu prefiro que abra uma Lagoinha do que um boteco. Eu prefiro que haja uma Igreja Lagoinha do que um centro de macumba. Eu quero mais que a Igreja Lagoinha cresça. Mas a questão é o seguinte: isso nos dá direito de criar uma área que trate pessoas de modo diferente e dê a eles uma exclusividade que não se dão às outras pessoas. Pastor Posso só ler Gálatas? Só um versículo. Gálatas 3:28. Só vai ler, hein? Gálatas 3:28. O apóstolo Paulo está nos lembrando o quê? Que não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Querido pastor Felipe. Então, eu estava até comentando no começo sobre o cara que ganhou um processo de direito de imagem. Você vê, é um resumo. Aí você falou, não, é fake news. Então, muitas vezes... A gente vai só pelo resumo, né, A gente vai pelo resumo. Então, que nem o senhor disse, né? Eu vou lá, o senhor indo lá, o senhor vai ver que é totalmente diferente. É uma igreja pautada na Bíblia. E as demais também, né? Demais igrejas. Só que é um trabalho muito evangelístico. É muita gente, que nem ele falou aqui, sobre esses tratamentos. A gente pega as pessoas pela primeira vez, coloca elas de pé, celebra pela vida delas, pega o telefone, coloca elas numa célula, chama elas para discipulado. A gente... Por isso que tem tanta gente se batizando por causa disso. Todo culto, você vê, a minha igreja, que é uma igreja pequena, todo culto tem 7 pessoas aceitando Jesus, 9 pessoas aceitando Jesus, e a gente faz uma festa, celebra, que nem... A minha, que tem 300 pessoas, de cada 2 meses eu tô batizando 15 pessoas, legal. 20 pessoas. Porque são pessoas novas. Poderíamos então, levantar existe uma graça aqui, pastor. Existe uma graça. Não é o debate. Qual é a mensagem que está sendo pregada? Não, mas esse não é o debate. O debate é se eles têm lugar de... Pedro, em um dia só, pregou... E foi 3 mil pessoas. Então, muitas vezes a gente olha assim, em vez da gente parar e falar... O que eles estão fazendo? O que ele está fazendo? Deixa eu sentar, deixa eu analisar o que está acontecendo para tantas pessoas querer esse Jesus. Porque tem muitas pessoas que ela fala de Jesus como se fosse mentira. A Coca-Cola é algo ruim, mas a pessoa vende como se fosse verdade. Por isso que a gente tem que entender e pedir a graça de Deus, ter o Espírito Santo. É muito bom a gente ter a letra, ter o ensino, mas é muito bom também a gente ser sensível ao Espírito Santo para a gente poder alcançar essas pessoas. E quando a gente cria ambientes, porque antes de Deus criar o homem, ele já tinha criado ambientes. Então, quando a gente cria um ambiente... Estão falando que era VIP. Não, mas é um espaço, ó. Você vai vir, você vai ouvir a palavra, vai ser pregado, você vai chorar, você vai sentar. Daqui a pouco essa pessoa se batiza. Quantas pessoas, o Minotauro mesmo, que é lutador de MMA, se batizou esses dias. Um casal, Eliezer e a Vitube, que eles viviam em coisas erradas. Quantas vidas vão ser transformadas através do batismo dele? Então, não é errado ter voz. Não é errado ser famoso, mas que essa voz seja para alcançar mais pessoas. Por isso que o evangelho em 2030 já vai passar o número de católico. Por quê? Porque está sendo propagado e a igreja, ela tem que entender. Hoje nós estamos aqui, ó. Era do celular. Celular é o controle da vida real. Hoje as pessoas estão na internet. Então a gente tem que pegar essas pessoas, mostrar Jesus para elas,
tratar elas para que elas possam ganhar mais alma. Imagine Paulo, hoje em dia, com um celular na mão. Imagine. Olha, Então, muito legal a palavra do pastor Felipe, temos que usar todos mesmo, mas minha pergunta é, Paulo criaria uma área VIP na sua igreja, pastor Alexandre? Posso falar agora? Pode. Vocês vão deixar? Não, mas o irmão dentro do seu... Tem que pôr o tempo ali, Varão. Põe o tempo, não tá pondo o tempo aí, ô jovem. Põe aí 15 minutos, por favor. Vai lá. Acho que Paulo não iria pregar que tudo que os seus olhos veem, tudo que chegou no seu coração, tudo que chegou nas tuas mãos, e tudo que chegou... Aquilo que Deus mostrou, você vai ter, né? De Deus, né? Porque Davi olhou para Batseba, ele desejou, chegou no coração dele, ele viu e cometeu adultério e foi contra a palavra de Deus. Talvez a pregação, como está sendo pregado, ela atinge mais do que você falar arrependa-te dos seus pecados e pega a sua cruz e siga-me. Porque tem disso também. Agora, tudo que você falou, Felipe, é muito lindo, muito maravilhoso. Eu vou citar algo que eu gostei dentro da Lagoinha, agora falando da Lagoinha realmente. É o espaço para voluntários, que você sabe que tem. Tem um belo de um espaço para voluntário, porque o cara chega lá, ele fica muito tempo lá e ele dá a vida por aquela igreja e ele tem que ser sim tratado daquela forma. Tem café, tem almoço, tem a geladeira para pegar, tem tudo. Até massagem. Isso. Eu gostei muito disso. É sério? Tem. É sério. Caramba, eu achei um muito... dia lá ser voluntário lá só para ganhar uma massagem. Exatamente. Cara, eu tô com a coluna... Agora, tudo isso não me dá o direito de criar uma área VIP ferindo o princípio da igualdade entre os irmãos. Porque o próprio evangelho, quando Paulo fala em Romanos 2:11, olha, para Deus não há acepção de pessoas. E parece que está sendo feita acepção de pessoas. A questão da última ceia, Jesus chegou ao seguinte, lá fora é dessa forma mesmo. Os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas vocês não serei assim, não. Antes, o maior entre vós seja como o menor e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. O lance é ensinar esse pessoal que chega na área VIP que se eles se converterem, eles vão estar participando de um corpo. Como é que fica essa questão da lógica do reino para eles? Porque se eles participam do corpo, eles precisam entender que eles vão servir. Aí a pergunta é, ficam sempre na área VIP ou vão estar no meio do povo depois? Se você for lá em Alphaville, você vai ver que montaram um espaço também, a igreja tem a ação social, esse Minotauro, ele montou um espaço onde tem trago crianças da comunidades... Para o quê? Treinar essas crianças. Aonde que essas crianças teriam oportunidade de ser treinado por eles? Então você vê que o trabalho está sendo feito. A gente tem levado Jesus para essas pessoas. Elas têm se batizado, elas têm aceitado e elas estão servindo. Elas estão servindo. Vamos lá, querido pastor Adriano Nunes. Eu acho que ficou bem claro ao nosso entendimento aqui, queridos, que a motivação é o que vai reger o nosso coração, porque senão a gente teria que remover muita coisa do que a gente faz na igreja e não é bíblico. Por exemplo, ter cadeira específica no púlpito para sentar, e aí vai tocar na ferida de muitos, mas acho que todos nós aqui fomos oriundos de igrejas que tinham esse espaço. Não, na minha tem porque o anjo da igreja é tratado de forma diferente. Então a gente sabe que tem esse olhar. A gente precisa ter esse respeito. Mas e o artista que se aproxima, e o artista que chega? Ele não vive uma realidade de vida como a nossa, de pessoas comuns. Já citou Neymar, citou Bolsonaro. Se uma pessoa como essa chega na igreja, e aí a gente volta lá no que eu falei. O coração de muita gente está voltado, e é do ser humano isso. No próprio ministério de Jesus, ele vivenciou isso. As pessoas se aproximavam dele pelo que ele podia oferecer. Essa é uma realidade. Então, muita gente se aproxima, vai para a igreja com esse olhar. Eu vou para a igreja para tirar dela o que ela pode me dar. Eu vou para a igreja porque lá eu fiquei sabendo que a igreja ajuda, a igreja dá cesta básica, a igreja... E aí chega num lugar como esse e vê um artista, vê alguém que tem um poder aquisitivo maior, essas pessoas vão ao invés de adorar a Cristo, vão querer passar o tempo todo olhando para essas pessoas, tirando foto, como já foi mencionado aqui. Então, eu sou a favor desse tipo de tratamento. E eu queria fazer uma pergunta para o meu companheiro aqui.
a sua igreja lá, a Lagoinha, cobra ingresso para fazer parte da área VIP, para se assentar ali? Não existe isso daí, não. Exatamente. A sua igreja cobra lá para ter lugar no camarote? Nem camarote tem. Esse negócio de camarote foi outra igreja. Foi do evento aí, na Allianz então Parques. aí, querido pastor Adriano, é a pergunta que eu fiz pro senhor. Certo. Eu não faço, mas o que eu fiz levou outras pessoas a cometerem um erro ainda maior. Então é o que eu digo o seguinte, eu não tenho que ter a preocupação do que eu estou fazendo está gerando um mal no seio da igreja. Eu digo como corpo de Cristo. Porque, veja bem, não dá pra eu gente não tomar. cobro, mas alguém já criou e acha, se é VIP, então tem que pagar. Tem pastor que já cobrou. E aí, Exato. como é que fica? Então, assim, não dá pra gente tomar o todo por exemplo, o Arão ficou no lugar de Moisés, cuidando do povo e criou o bezerro de ouro. Isso não quer dizer que a gente deve repetir isso. Moisés chegou lá e rasgou o verbo com ele e o bezerro de ouro continua sendo o ídolo. Então a gente tem que tomar a palavra de Deus como a nossa regra. Então, assim, a atitude de muita gente, se a gente fosse fazer igreja hoje, pastor Calixto, aí eu falo para o senhor com todo respeito, pela atitude de grandes homens de Deus que passaram como influenciadores da igreja, mesmo fora do tempo da questão da internet, do fenômeno da internet. Se a gente fosse tomar como modelo a atitude de muitos homens, e aí você pode puxar na história, enfim, a gente seria igreja hoje? Nós não seríamos. Porque muita gente errou antes de nós. E quando a gente olha para a palavra, a gente tem como regra a palavra. Então, aquilo que está fora do contexto bíblico, a gente se cala e obedece a palavra. Uma pergunta que eu devolvo para você é o seguinte: os homens que passaram por nós manteram a igreja. Nós estamos aqui por causa de que os homens do passado fizeram. Tá certo? Certo. A maioria dos que hoje estão, eu pergunto se depois disso eles vão subsistir. Porque nós estamos aqui. Agora, o que eles estão fazendo hoje, amanhã a igreja vai subsistir? É a pergunta que eu faço o seguinte. Porque os homens do passado cometeram um erro, mas nós estamos aqui. E os de hoje, do jeito que estão vindo, será que não vai acontecer o que aquele famoso livro a gente lê, Pais ricos, filhos pobres e netos decadentes? Essa é a pergunta. Vai subsistir porque a igreja não está firmada em homens. Está firmada a igreja está perdendo completamente a identidade. Então esse modernismo, infelizmente, é maligno. Porque a mensagem do Evangelho da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, sempre foi a mesma. Agora, eles estão fazendo o quê? Contextualizando. E dentro dessa contextualização, estão trazendo esses modismos. Então hoje, por exemplo, quem é o pregador bom dentro de determinadas igrejas aí? É o cara que está trabalhando no psicológico das pessoas, é o coach. Esse é o excelente pregador, esse cobra uma fortuna para estar falando aí para multidões. E está falando o que o povo quer ouvir. Então, por isso que o pessoal abraça o evangelho facilmente. O pastor Felipe colocou aqui, dentro de pouco tempo, nós vamos ser maiores que a Igreja Católica. Eu te pergunto, que diferença esse evangelho está fazendo na nação? Exato. Uma nação idólatra, uma nação espírita, uma nação corrupta, né? A gente está vendo aí a corrupção prevalecendo. Porque quando o evangelho de verdade chega, traz uma transformação. Eu não vejo essa transformação, com todo o respeito à Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, por exemplo, que tem lá milhares de pessoas frequentando. Na Lagoinha, lá em Belo Horizonte, tem prostituição? Tem boca de fumo? Tem lá Cracolândia? Tem. Então, quando o evangelho chega, tem que trazer uma transformação. Não foi o que aconteceu na Irlanda, por exemplo. Não foi o que aconteceu em muitos países quando houve o avivamento, quando houve o crescimento da igreja. Então, o crescimento da igreja tem que trazer uma transformação. Um trabalho sério, então. No Brasil, tá difícil. Tá difícil. A Assembleia de Deus, por exemplo, a Assembleia de Deus é a igreja que mais cresce no Brasil. Mas eu te pergunto, a Assembleia de Deus, que igreja que você conhece, pastor Calixto, da Assembleia de Deus, que está aí 1000 pessoas aceitando Jesus de uma vez? Tem alguma? Não tem. É um trabalhinho formiguinha lá.
né? Aí quando você soma toda a Assembleia de Deus, dá 10 mil pessoas. Mas quantas Assembleias de Deus são? Agora, uma igreja só. Fala para mim qual é a igreja que está tendo esse crescimento. Fala para mim de uma igreja Assembleia de Deus que tem 20 mil membros. Olha, nós não podemos negar isso. É 11 9 50 50 50 90. Você vai entrar. Ou então lá no YouTube você vai mandar para cá a sua pergunta, @maisfm102.9. A grande questão é o seguinte, não dá, né, gente, para não participar, porque tem um pastor aqui do outro lado do microfone. Mas eu já fui muito questionado. Por que tal igreja tem tantos jovens e na sua igreja nem tanto? Bom, aí eu tive a preocupação. Eu devo estar errando mesmo, né? E, caramba, por que a nossa mensagem não alcança o jovem? Só que no meu jovem lá, eu digo para ele, cara, não adianta você estar no culto aqui no domingo, no domingo à noite, se no sábado à tarde você foi pra balada, encher a cara de cachaça, se prostituir, e você chegar no domingo aqui, você canta no grupo normal. Então, o que eu tenho visto é que a aceitação em massa de um grupo em determinados locais é porque aquele determinado local, e não vou falar de agora, eu vou dizer de uma reportagem que eu vi em 2009, saiu no SBT, de uma grande igreja americana, e o SBT fez a reportagem, por que aquela igreja crescia tanto? Eles tinham cerca de 15 mil pessoas por culto. Pô, cara, eu fiquei interessadíssimo. Era um antigo ginásio de um time de futebol que foi transformado numa igreja. Eu fiquei abismado com aquilo, cara. Achei a coisa mais linda. E aí veio o pastor. Quando ele disse, deu vontade de eu rasgar as vestes, esfaquear o coração e falar, agora eu sei por que lá. O pastor disse, o segredo, porque a repórter fez a pergunta, qual o segredo? E ele disse, o segredo é que aqui nós não enfatizamos sobre o pecado. É que aqui nós não obrigamos as pessoas a nada. E aqui a gente fala da bondade do homem. Então, parece que é um evangelho meio distorcido da verdade. Mas isso é um caso, né? Não é o nosso caso. Não, não é o caso. Não é o caso, não. Essa é uma realidade. Olha, veja bem, eu não disse da Igreja da Lagoinha. Eu disse que a maioria das vezes, quando a gente vai, eu ver por causa desses grandes e tal. Irmão, eu vejo aí, jogador de futebol é batizado num dia, no outro dia o cara tá na boate, no outro dia ele tá lá no E se bobear daqui 3 meses é missionário. Pera um pouquinho, aí também não dá pra negar, gente. Eu vi aí, a Gretchen disse, eu sou crente, é que eu... E tal. E no outro dia a Gretchen tava em cima do mercado municipal, na avenida do estado, tirando foto com uma revista pornográfica. E aí o próprio cara que entrevistou ela disse, Gretchen, mas você não é crente? Não, é porque Deus só quer o meu coração, querido pastor Adriano. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Bom, é isso mesmo. Eu creio que o pastor Calixto tem toda a razão na sua fala. Infelizmente, nós estamos vivendo, queridos, esse evento, esse momento, esse fenômeno dos artistas se convertendo. É uma realidade na igreja. Não, eu diria os artistas indo à igreja, né? Indo à igreja. Vamos mencionar aqui o converter. Mas o quanto a gente tem visto de escândalos que permeiam as redes sociais não está escrito. Então, nós, como pastores locais, precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. E pôr a barba de molho, como dizia o meu pastor. Porque a coisa vai apertar. Adriano, eu te faria uma pergunta direta agora, que eu vou apertar os dois aqui também. Pode fazer. Que estão coisinha lá. E seja sincero e fala sem curva de rolar aí. Vamos lá. Você faria a área VIP na sua igreja? Não faria. Obrigado. A minha pergunta é, para você, pastor Calixto, Jesus, se ele entrasse na igreja hoje da Lagoinha, tá? Se assentaria na área VIP ou com o povão? Eu acho que é melhor responder ao pastor Felipe. Jogaram Vou fugir dessa, Felipe. Estaria pregando. Não. Ele foi para assistir um culto. Ele sentaria onde?
para assistir um Porque culto. algumas vezes Jesus não pregou, né? Ele só foi para observar o que estava fazendo. Vai lá que você vai ser bem tratado. Aonde você acha que Jesus sentaria? Na área VIP ou com o povão? Não existe área VIP, não sei de onde vocês estão tirando isso. É igual um exemplo aqui, ó, na Assembleia. Aqui eu fui visitar a Debrais, uma igreja linda, mas eu vejo que tem lá uma cordinha. Tem ou não tem? Tem uma cordinha. Aí eu falei, eu posso passar? Não, porque aqui... Aí começaram a explicar algumas coisas lá. Pode falar o que falaram do senhor. Você entendeu? É área VIP ali? É o que eu tô explicando. Existe pessoas que vêm, já ligam antes, já se preparam antes, muitas vezes tem esse cuidado. Se chegar lá, um exemplo, um senador... Resumindo, a gente não tem igreja de 10 mil, de 5 mil, a gente não está cuidando da Debra, a gente não está cuidando de uma sede muito grande, para entender todo esse contexto. Outra coisa, pastor, minha igreja não tem jovem porque eu prego a verdade. Irmão, a gente prega a verdade, a gente tem muitos jovens. E muito, se você for lá, teve jovens ontem, domingo, né? Desde cedo até de noite, trabalhando na igreja, pessoas apaixonadas por Jesus. Então, muitas vezes a gente olha, é mais fácil a gente criticar e falar, não, olha lá, tudo endemoniado. Olha lá, tudo porta aberta. Descompromissado. Descompromissado. Ou a gente parar e entender. No que está faltando de nós para trazer esses jovens. Vai ver, você está colocando o seguinte, você está colocando eles para ouvir... Jota Quest. Não, você tá colocando eles para ouvir CD, eles estão no Spotify. Você tem que aprender, você tem que entrar no mundo deles e trazer eles para perto, entender qual a linguagem deles, como você se comunica. Eu sei que é mais difícil, né? Não falando da idade do senhor. É mais difícil para os senhores do que para a gente. Porque eu ministro para jovens. Entendeu? Não, mas que é mais difícil. É mais difícil. Para mim não adianta, não. O texto de Lucas 15 vai dizer isso. E põe a responsabilidade. O texto de Lucas 15 põe essa responsabilidade do menino que saiu, não põe no pai, põe no irmão. Porque ele é o meio do caminho, que poderia entender a mente do pai e transferir ao irmão. É ele que é o culpado da saída lá, não é o pai não, é ele. Mas a gente precisa entender os nossos jovens, porque daqui a pouco a gente vai fazer mas é o que eu tô falando, pastor, mas muitas vezes, pastor... Mas não é pela idade que a gente tem uma dificuldade. Também, pastor, não vem querer dizer que a nossa cultura vai aceitar a cultura dessa molecada de hoje. Eu ministro sobre desenho, o Joaquim sabe. Eu ministro sobre jogos. Eu não tenho dificuldade de falar com meus jovens, mas eu entendo que muitas vezes para mim o carinha de cabelo branco entender essa molecada de hoje é difícil. Depende de como você tem uma linguagem, na tua linguagem. Joaquim, hoje eu já não espero mais ministrar para jovem. Eu evito. Eu ministro, pode convidar que eu ministro, mas eu evito. Eu evito. Porque eu acho que hoje, eu estou muito sincero, eu acredito que um pastor Felipe está mais contextualizado com a atualidade para falar com ele. Isso não quer dizer que eu não possa falar. Ele pode chegar lá na igreja dele, por exemplo, de skate. Eu não vou. De skate eu também não vou chegar. Mas aí eu te digo o seguinte... Senão vai ser numa jangada com rodinha. Aí eu te digo, mas há um erro do pastor Felipe chegar lá de skate? Não, se ele for falar com os jovens, não. Então, mas ele vai chegar no círculo de oração lá, por exemplo, talvez também, das Joaquim, irmãs de sem a gente resumir muito, o skate, talvez não esteja faltando no nosso meio. Eu não digo isso hoje na Assembleia de Deus, que graças a Deus eu mesmo fui consagrado a evangelista, comecei a dirigir igreja com 18 anos de idade. Mas talvez não esteja faltando cara mais jovem, como esse cara aqui, ó. Quantos anos o senhor tem, pastor? 32. Perdão falar assim. 32. 32 anos, cara, pastorzão, pastor de uma igreja. Será que também... O senhor, quantos anos o senhor tem, pastor? 37. 37 anos, já tá aí, ó, como teólogo, responsável. Será que não tá faltando, Joaquim, a gente também contextualizar, trazer essa molecada pro altar para que... já que ovelha gera ovelha, eu vou dizer que jovem gera jovem. Claro, pô. Homem gera homem, mulher gera mulher. Assim eu digo no contexto do convívio da igreja. Talvez a gente tá precisando também aprender com esses caras que, pô, não dá pra Pastor ficar... Calixto, eu sou pesquisador e esse é um problema que, por exemplo, a Igreja da Assembleia de Deus enfrenta. E enfrenta. Então, hoje ela está procurando manter os filhos dos crentes. Então a gente não pode dizer que a Assembleia de Deus hoje é uma igreja que mais cresce,
principalmente com os jovens. Não é a verdade. A verdade é que ela procura manter os jovens que nasceram dentro da igreja, porque infelizmente está havendo uma grande evasão. Fuga, né? Está vendo isso por quê? Por causa de uma questão de contextualização. Então, enquanto a igreja ficar batendo naqueles usos e costumes, ficar batendo naquelas coisas de pode e não pode, aí ela vai perder mesmo para essas igrejas novas, que estão trazendo novas alternativas, muitas vezes com uma mensagem deturpada. Mas é novidade. Quem não gosta de novidade? Então, nós temos uma certa idade, não queremos saber de novidade, porque entendemos que o evangelho é puro e simples. Mas aí eu volto para a questão do VIP. Será que Jesus, um evento organizado, Jesus então, ele iria organizar esse evento com a separação de pessoas? Será que ele faria isso? Será que Jesus iria olhar a condição financeira ou a questão, por exemplo, da posição do indivíduo na sociedade para reservar um lugar para ele? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, esse era o comentário. Pô, entrou na casa de Zaqueu. Comendo com cara, quem? mas olha na casa de Comendo quem com foi, quem? né? Na Comendo casa de com Zaqueu, quem? com o Mas ele era pecador. condenado por comer com quem? Você entendeu? Ah, é? Mas então, é o que eu tô falando. Por isso que eu acho que ele tem não que atender faria as uma área pessoas VIP. que estão, um exemplo, que é bem sucedida, mas você tem que atender as pessoas menos favorecidas. Você tem que pregar para pessoas adultas, mas você também tem que ter uma linguagem para os jovens. Claro, pô. O que mais acontece hoje em dia é isso. É a pessoa falar, é todo mundo igual, irmão. Por mais que a gente... Não existe esse negócio. Todo mundo igual. Não existe. Perante Deus, sim. Perante Deus, somos todos iguais. Porque entendeu? Deus não faz acepção Agora, de Joaquim, pessoas. eu te digo o seguinte. Parece que Jesus foi um cara bem radical para sua época. Ele quebrou os paradigmas. Foi ou não foi? Conversa com mulher. Até a mulher samaritana falou, cara, será que você não se liga, sendo você judeu, vem bater papo comigo? Que falar então, de Jesus João foi um Batista cara, também. Né, foi bem pra frente da sua época. Sim, mas ele não tinha Só que favoritismo. ele manteve alguns limites. O senhor acha que Jesus tinha favoritismo? Nunca. Não. Quem é o pai do favoritismo? Parece que... É o cão, é o capeta, é o diabo. Pra mim é. O Joaquim, querido pastor Alexandre, e aí? Mesmo Jesus sendo esse cara contextualizado com a sua época, um cara patráquio, né? Um cara mediocrático, como diz o baiano, na sua frente, mas parece que Jesus mesmo assim manteve alguns limites, né? Eu sei que tem muito pastor que tem uma dificuldade de entrar no mundo dos jovens, mas se você quiser conversar comigo sobre a questão do Harry Potter e Inuyasha, Chama King, tudo isso daí o Joaquim sabe. Eu sempre ministrei. Já passou faz tempo. Mas eles estão falando exato. Não, mas aí, olha, você tá quantos anos você tem? 32. Já devia conhecer que a série Dorama, tá fazendo Dorama é coisa de gente pessoal mais antigo. Agora presta atenção, série do Harry Potter vai estar voltando. Eu sei. Tá sabendo? Mas é mais para as pessoas mais antigas que gostam. Então, uma questão não é que pessoas mais que gostam, não. Quando chegar na Netflix, o meu filho vai não assiste, chegar a meu liberar. Filho tem 9 anos, não assiste Harry Potter, ele assiste outros claro desenhos. que não. Quantos eles têm? Quantos anos que ele tem? Tem 9 anos. Quando chegar, você vai ver se não vai querer assistir. E você vai ter que saber lidar por que não. Agora você fala no Yasha, todos os animes, os HQs, tanto da Marvel como de DC, eu também tenho conhecimento e falo na linguagem dele. Mas espera um pouquinho, A questão é o seguinte, olha, se a gente for olhar para a área VIP, devia ser o contrário por Paulo. A área VIP devia considerar os menos honrosos. 1 Coríntios 12, 23, Paulo diz, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros. Essa é a possibilidade da gente entender que mesmo que eu tenha um seminário de 20 mil pessoas, um culto de 40 mil pessoas, seja lá o trabalho missionário que for, não me dá o direito de sair da simplicidade do evangelho e fazer acepção de pessoas. O que eu preciso... Apartheid de gospel. O que eu preciso entender é isso. A linguagem, o pastor, sim, também da mesma aquela questão da competência.
Se o pastor não tem competência para falar com jovens, coloque outra pessoa para falar. Só que ele não pode ser incompetente de não tratar o assunto com os jovens que eles precisam tratar. Então eu preciso de um pastor Felipe, claro, o pastor Adriano também. Só que, por exemplo, tem pastores, e eu tenho uma facilidade de ministrar para jovens, adolescentes, até crianças. Se precisar pegar no fantoche, a gente faz. Agora, a questão é o seguinte, a gente não pode generalizar que todo pastor tem uma dificuldade. Tem gente que não tem. Agora, eu preciso, como pastor, ter competência e saber qual é o meu limite para entender. A pergunta que fica é o seguinte, se esses caras da área VIP se convertem, eles saem da área VIP e vão para o meio dos irmãos ou eles continuam na área VIP? Muito Porque bem. eles vão ter que servir E aí eu estico a pergunta ao pastor Adriano o seguinte. Adriano, eu cheguei numa igreja aonde o evangelho diz que todo mundo é igual, mas eu sou tratado de modo diferente. Isso não pode acarretar na minha personalidade como cristão de achar que eu sou especial e de menosprezar alguém. Eu estou dizendo se isso pode. Como é que o senhor vê essa questão? Isso tem acontecido já, né, na verdade. A gente vê em alguns casos, como a Bruna Marquezine já foi citado aqui, e enfim, outros artistas aí. Mas respondendo a pergunta também do pastor Alexandre, eu conheço, não vou citar aqui por questão de ética, eu conheço uma igreja muito bem estabelecida, e nós temos hoje uma cantora que é uma das maiores vozes hoje no Brasil, no meio gospel. E quando a gente vai na igreja desse pastor, ela tá lá com o crachazinho dela como diaconisa. Trabalhando na igreja. Olha que legal. Pega a mulher do Bolsonaro. A mulher do Bolsonaro é da Igreja Batista Atitude lá no Rio de Janeiro. Sabe o que ela faz? Vai pro Farol evangelizar. Mas essa é uma questão, pastor Calixto, de enculturamento. Se a igreja tem uma cultura idólatra de tratar o pastor que está lá à frente como um ídolo, isso vai reverberar para os membros. Agora, o pastor que é dessa igreja que eu estou mencionando aqui é um cara bíblico, é um cara da palavra. E ele põe ela de pé e fala, ó, tá vendo aquela pessoa ali? É fulana, para você que não conhece. A maior voz gospel e tal, não sei o quê. Mas aqui ela é diaconisa e eu estou pastoreando corações. É isso ele que fala, precisa. eu não estou pastoreando o seu talento, eu estou pastoreando o seu coração. E nem muito menos quem você é lá fora, né? Olha, Exatamente. só para você ver o seguinte, eu vou dar um testemunho aqui, quem me acompanha no Brás sabe disso muito bem. O bispo da igreja me achou no banheiro, lavando o banheiro da igreja. Foi lá que ele me achou. E uma coisa assustadora é o seguinte, não tem problema nenhum de falar aqui, eu acho que ele não vai se importar com isso, o jogador do Corinthians, o Betão, era membro da minha igreja, né? Membro do Jardim Brasil, o jogador Betão, foi muito famoso, deu aquele gol que o Corinthians foi campeão e tal, e o Betão vinha pra cá, pro Brás, lavar banheiro junto comigo. E muita gente se assustou de ver o famoso jogador de futebol lavando o banheiro. E aí, quando perguntavam para mim, eu dizia, é que lá ele é o jogador. Aqui ele é o servo de Deus, Betão, vai ser tratado igual todo mundo, vai ter as obrigações que todo mundo tem e tem que, se ele é obreiro, tem que ter responsabilidade como todo obreiro. Não é porque lá fora ele é famoso que aqui ele vai ter direito a qualquer tipo de preferência. E o evangelho tem esse poder, né, pastor? E o evangelho tem esse poder, né? De pegar esse cara e botar todo mundo no mesmo nível. Voltamos pra cá, infelizmente, tô chegando a mais o final de um debate, queria mais tempo, mas infelizmente não tem. Um minutinho só, considerações finais. Querido pastor Felipe Saran. Foi muito bom esse debate, esclarecemos dúvidas, né? Tiramos esse resumo que muitos falam. E nunca eu vou ser a favor de área VIP, pois não existe na nossa igreja, é tudo fake news, né? Como a gente costuma falar. Não tem área VIP na Lagoinha? Não, não tem. É consideração finais, não é? Isso, vai lá. Pode interromper? Não, vai lá. Pode? Não. Então, mais um minuto, vamos lá. Então, foi muito bom esse debate, foi maravilhoso estar aqui esclarecendo dúvidas. Eu quero convidar os amigos aqui que queiram participar, você vai ver como que é maravilhoso o que Deus tem feito em nossa igreja e eu vou também na igreja deles também. Então a gente esclareceu, né? Tiramos esse resumo. Na nossa igreja também pessoas, sejam advogados, sejam famosos,
todos servem. Eu dei um exemplo aqui, né, do Minotauro também. Um homem de Deus está servindo, entre outros, que você vai ver o dia que você for lá. Então, a gente já esclareceu essas dúvidas, não tem área VIP. A gente é uma igreja que ama pessoas, que trata tanto o rico como o pobre. A gente abraça todos. Pastores, todos têm o telefone dos pastores. A gente fica na porta para receber as pessoas. Então, a gente é acessível para qualquer pessoa. Deus abençoe. Obrigado, pastor Felipe. E olha, só para concluir aqui, dizer o seguinte, tá? Só foi possível o Betão agir como obreiro, não é porque eu impunha, não. É porque o coração dele era um coração voluntário para servir a igreja. Mesmo sendo alguém famoso, ele tinha esse coração disposto a servir. Considerações finais, 1 minuto, querido pastor Joaquim. Bom, eu vou implantar uma área VIP na minha igreja, mas bem diferente dessa que existe aí em muitas igrejas. Então, para mim, o VIP, o V vai significar o quê? Visão. Então, você vindo para nossa igreja, você vem para a área VIP, e a área VIP na minha igreja é visão, V de visão. Eu tenho um outro item aqui que é o I, que significa o quê? Influência. Então, você vindo para nossa igreja, você que é da área VIP, tem que ter visão, tem que ter influência. Você tem que influenciar as pessoas para que elas venham ouvir a palavra de Deus. Você vai pregar a palavra de Deus. Eu diria que liderança e influência andam juntos. E aí tem o P, que é propósito, que significa propósito. Então, VIP é influência, V de visão, influência e também propósito. Eu quero dizer que eu estou disponível para estar aí na sua igreja falando sobre seitas, heresias, falando sobre apologética, defesa da fé, escatologia, enfim, só entrar em contato comigo. Tá aí o meu Instagram, entra em contato comigo por intermédio do Instagram. Eu sou autor do livro também, Controvérsias, Modismos e Heresias que ameaçam a igreja brasileira. Obrigado, Deus abençoe, pastor. fiquem Deus na abençoe. paz. Querido pastor Alexandre, suas considerações finais. Começo dizendo que o pastor André Valadão disse em seu Instagram, a área VIP significa Very Important People, e que o objetivo é proporcionar conforto e tratamento diferenciado às pessoas públicas. O pastor Felipe disse que não tem. Fonte. Instagram, já tá lá, tá tudo lá. Cadê a fonte? Posso trazer a fonte, não tem problema não. Isso. Não posso, pode fonte. me procurar. A PR Alexandre Farias Torres. Coisas finais, eu tô aqui. sem interrupção. Sem interrupção. Finais. Mas eu digo para vocês o seguinte, pessoal, eu quero terminar com as palavras de Tiago. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre sorte da vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e disser, assenta-te aqui num lugar de honra, e disser ao pobre, tu fica aí em pé e assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizesses distinção dentre de vós mesmo, e não vos fizesses juízes de maus pensamentos? Isso é acepção de pessoas. Muito obrigado, pastor. Pastor Adriano, 1 minuto, suas considerações. Pastor Calixto, muito obrigado. É sempre um prazer poder contribuir nessa mesa. Eu quero, aqui nas minhas considerações finais, mandar um beijo para minha esposa, a pastora Ju, e para o meu filho, Richard, nosso baterista na igreja. Te amo, filho. Ele tem 13 anos, vai fazer 14, agora dia 10, e eu quero mandar esse abraço a ele. Quero deixar aqui também a minha consideração final a respeito desse tema. Eu não vejo problema algum em a igreja ter uma área específica para recepcionar, seja pastor, seja um obreiro. Eu acho que a igreja deve ter a igreja deve ter esse tratamento de respeito, porque foi esse o mandamento de Jesus Cristo. Eu não concordo com o tratamento da maneira que as pessoas agem através da idolatria, mas se a gente condena o tratamento a um jogador de futebol, a um artista de TV, mas a gente trata muitas vezes com idolatria um pregador dos Gideões. Eu não sei se eu podia mencionar esse nome aqui, mas qualquer coisa corta aí. A gente trata com idolatria, a gente trata com idolatria o pastor XYZ. Então eu acho que dentro do meu tempo aqui, o que fica para nós é Jesus. Ele tratou, sim, pessoas de formas diferenciadas, não fazendo acepção de pessoas. A gente vê isso no seu ministério, mas com respeito, com o devido valor que essas pessoas mereciam. Obrigado, Deus pastor. abençoe. Deus abençoe. Vamos ver o final da enquete do programa. É correto a igreja ter área VIP para membros? 18% diz que sim. 82% da igreja diz que não. Volta para mim.
um tema polêmico que nós temos que pensar como é que nós estamos caminhando, se estamos fazendo certo ou errado. Fica para você analisar. Jesus faria isso? Jesus fez isso? Se fez, de que modo e que intenção ele fez? Grande abraço para você e até o próximo debate aqui na 102.9 Mais FM. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira. Você sintoniza a Rede